a Universidade São Judas e o Laboratório de Arte Sequencial apresentam A Garagem da Mãe Joana. Papo sobre cultura pop, design e o que mais aparecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem tá falando é o João Vitor JV, Caverna do RPG. Eu sou o Cauã, apresentador e ilustrador da Garagem. Meu nome é Mariana Bauer. E eu sou o Arthur Alves. E, gente, chegou mais uma vez essa época do ano, não é mesmo? Essa época do ano aqui que todo mundo já sabe, né? É o momento de falar um pouquinho desse herói, desse personagem, né? Que marcou tanto a cultura pop, né? Esse ídolo emo aí pra muita gente, inclusive pra Mari, né? Que é falar do nosso personagem aqui favorito, um dos favoritos aqui da Garagem, que é o Homem-Morcego, o Batman. Mas por que a gente falou dele, gente? Por que exatamente? Porque a gente gosta, né? Não tem nem motivo. Também, exatamente. Não tinha tema. Exatamente. Vamos deixar claro. Não tem motivo, Não, mas tem uma gente. desculpa, né? Que é o dia do Batman, que na data da gravação desse episódio ainda tá um pouquinho longe, né? Não vamos contar mais da nossa cronologia misteriosa da Garagem, como você já sabe, é uma confusão. Mas a gente tá gravando aqui pra tá postando próximo ao dia do Batman, porque o Batman ele é tão absurdo, né? Que ele tem o próprio dia dele, assim, né? O cara é muito, muito foda, basicamente. Então a gente veio aqui pra falar Poderia um ser um pouquinho feriado, sobre né? isso. Exatamente. Já não é? Já não é? Daquelas. Eu poderia ter folga no trabalho, sei lá, algo do tipo. Eu concordo, mano. Eu falar assim, gente, desculpa, mas eu sou nerd, eu vou comemorar o dia do Batman, então eu não vou trabalhar hoje. Daquelas. Sim, bem O isso Batman mesmo. aparecendo no trabalho. É. Sim. Ai, ai. Mas assim, pra quem acompanha a gente há mais tempo, sabe que a gente já fez um episódio sobre o Batman, há um ano praticamente. Na qual a gente falou um pouco mais sobre a origem, falou também porque tinha acabado de sair a animação, né? O Cruzado Encapuzado. Na qual a gente fez uma espécie de review, né? A gente fez um review geral falando sobre a animação, o que a gente achou, e a origem do Batman. Esse episódio não vai ser tão focado nesses dois pontos. Então, se por acaso você quiser entender melhor a origem do Batman, e também ter um review da última animação, né? A mais recente, vai dar uma conferida no último episódio, que também tá muito, muito bom. Verdade. Foi um dos melhores episódios da última temporada. Ô, Sim. louco. E hoje vai ser um episódio mais acho que freestyle, né? Mais do que o Vai padrão. Tem alguns Porque a pontos gente que vai simplesmente falar quer as coisas falar que a gente sobre, gosta do mas... Batman. Exatamente. E o que aconteceu também de recente, né? Porque, querendo ou não, depois, no último episódio, pelo menos eu, né? Eu não tinha visto o Pinguim ainda. E agora estamos num mundo pós-Superman, né? Verdade. Nossa, ótima definição. Estamos no mundo pós-Superman, né? E o pessoal ainda continua enchendo o saco de James Gunn perguntando: o Batman do Robert Pattinson vai ser do DCU? Não, gente, não vai. Mas, enfim, tem algumas pessoas aqui emocionadas na garagem que gostariam disso. A gente vai discutir isso um pouquinho também, talvez. Vai falar um pouquinho do Batman do DCU. Vai falar um pouquinho sobre quadrinhos também, né? Que às vezes falta um pouco a gente falar aqui. Não por minha parte, né? Mas, enfim. E é isso, gente. Entrem aí no papo com a gente. Comentem aí qual é a versão favorita de vocês do Batman, qual quadrinho vocês gostam mais, que filme é o favorito de vocês. Que tudo isso e um pouco Sim. mais a gente vai falar aqui nesse episódio. Então, basicamente isso. Começando, inclusive, É, com uma perfeito. pergunta, cara. Aproveitando que eu já falei isso, qual a mídia favorita de vocês do Batman? A versão favorita, gente? Eu não lembro se a gente comentou no último episódio, mas caso a gente tenha falado alguma coisa por cima, a gente não fez como uma pergunta, né? Eu tenho essa curiosidade aí. Verdade, mano. Sim. Eu acho que a gente só começou a comentar assim por cima, mas a gente não chegou a dar muitos detalhes sobre isso, né? Bom, mas já que eu tô falando aqui, eu já posso falar a minha? Claro, Para. pode falar. Não é uma pergunta fácil de responder, porque o Batman tem várias versões e eu tenho muito carinho pela grande maioria delas, mas eu vou aproveitar pelo papo que a gente já estava tendo aqui um pouquinho antes do episódio, que uma das minhas melhores
versões do Batman que eu gosto mais e que me marcou muito foi a versão do Batman Arkham City especificamente. Acho que foi ali onde eu passei horas e mais horas e mais horas com o Batman e eu acho que aquele universo ele é muito bem adaptado de todos os elementos que tem tanto nos quadrinhos quanto nas animações, ele consegue condensar tudo muito bem. E a gente estava falando do uniforme também, da questão visual que esse jogo traz e é tudo muito bem feito. Então, pra mim, eu acho que quando eu penso em Batman, um dos que eu penso logo assim de cara é o Batman Arkham City. É uma ótima resposta, porque de fato, o do Arkham acho que é um dos que ficou mais no nosso imaginário, ali por Sim, volta de totalmente. 2010 e tal, com esses jogos, porque, né, o City é um dos jogos mais importantes da última década. Ele definiu Aham. muito esse modelo de jogos de super-herói, não teria um jogo como o Na Homem-Aranha do verdade, da última PS4 década não, né? como Porque a gente tá teve. ficando velho. Ele é de 2010, né, mano? Eu acho que é 2011, não é? Sim, Já passou mais de um a ano. última, Caraca, mano. sim. Se eu não me engano, o Nossa. Asylum é de 2009 ou 2010, provavelmente Meu 2009. Deus. Acho que é Acho que é 2009, É, 2009, é. acho que é 2009. É, eu não lembro se ele saiu um ano estamos depois ficando velho, do rapaziada. Asylum, porque o Asylum é 2009, se eu não me engano. O Asylum é 2009. Eu achei tipo 2009, 2011 e depois 2014, 2015 com o Arkham Knight. É, eu acho que é isso, se eu não me engano. E tem o Origins no Sim. meio tempo, né? No meio Isso. É, e tempo. o Orange também. Que também é muito bom, ele é muito subestimado. Eu joguei ele no ano passado e eu fiquei surpreso com a qualidade desse jogo, Ele cara. é bem bom. Porque ele é como se fosse. Ele é uma transição entre o City e o Azaio. Não em questão de história, mas em questão de inovação, de gameplay, jogabilidade, visual também. Então tem muitos elementos que eu consegui perceber que veio dos dois jogos e eu acho que ele é uma evolução muito boa do City também. Tem alguns elementos que, tipo, são meio mal aproveitados, vamos dizer assim, mas toda a história, gameplay, eu acho que conseguiu me cativar e virou um dos meus favoritos também ali durante a franquia Arkham, sabe? Ele Ele salva conseguiu me o. cativar. Ele salva o Bane, na minha opinião, porque o Bane era só um brutamonte nos outros jogos, e aí ele tem um desenvolvimento bem legal, assim. É uma das versões favoritas do Bane, eu Tem, acho bem mano. legal. Não, tem aquela Sim, ele é cena muito. que o Bane, ele percebe, né, que o Batman tá no telhado. Ele puxa o Batman pra baixo, tipo, arregaça ele na Nossa, sim. porrada. E aí depois ele Isso é muito arrasta o bom. Batman até o Coringa. Sim. Ele faz a mesma coisa que Tanto que a boss o fight é Arkham mano, é Shadow terror 60 fez com praticamente. Duas Caras, né? Ah, a boss fight dele é boa também. Pô, muito bom. Gosto Sim. bastante. Tem o Deathstroke também, que eu fiquei decepcionado quando eu percebi que, tipo, ele era só uma apariçãozinha no Arkham Knight, e lá Uhum. no Origins ele tem um desenvolvimento melhor, ele é muito interessante Calma como lá. um oponente assim pro Desenvolvimento Batman. é uma palavra forte, né? Ele tem uma luta só. Tem uma luta boa. Ah, É uma boa luta. já é mais do que já é mais do que ele teve no City, então eu já fico Justo. satisfeito. No Não, mas é Knight, bem né, na frustrante verdade. no No Night. Knight, no No City Knight, não, no no Knight. Knight, errei, no Knight. Mas no Knight ele fala mais do que no Origins, mas na luta do Origins é muito boa. Mano, eu lembro que eu adorava essa Nossa, luta. é demais. Eu achava muito Eu divertida. também, mano. Eu ficava morrendo só pra tentar de novo, sabe? Não era nem porque eu. Era só porque eu queria continuar lutando com ele. Eu acho algo que o Knight ele Demais. carece um pouco, né? Porque tanto o City quanto o Origins, eu acho que ele tem lutas muito criativas. Tanto que muita gente reclama Sim. nesse ponto no Knight, né? Que tem muito Batmóvel e tal. Eu lembro que quando eu joguei não me incomodou tanto assim. É, não me E incomodou também também tem muita não. gente que reclama da história. Eu particularmente gosto da história do Knight. Eu acho que ele Eu acho é ela a mais história fraca. mais. Ela é mais fraca. Sério, eu acho que ela tem, tipo, os melhores diálogos, sabe? Não, os jogos são Demais. bons, mas eu Não, acho que, em termos gerais, ele tem a historinha mais fraca dos quatro jogos, facilmente, tá ligado? mano, eu não consigo dizer isso, porque. Primeiro, tipo, pela história em si, né? Porque eu acho que ela traz muitos elementos marcantes também teoricamente, entre aspas, encerra bem ali toda essa trilogia ou quadrilogia do Batman Arkham. E eu li a novelização também, que foi lançada pela Darkseid. Eu não lembro quem é o autor especificamente, mas lendo a novelização, eu acho que dá um peso ainda muito mais e a gente consegue analisar certos elementos na história e como o Batman se sente também em relação a tudo que tá acontecendo ali em Gotham traz um peso maior, sabe? E eu acho que foi um peso que eu não consegui ver nos outros jogos, por exemplo, tanto no City quanto no Asylum e tudo mais. Então, eu acho que isso acabou beneficiando o jogo pra mim na minha visão, sabe? É, eu concordo. Pra mim, de longe, é o jogo mais dramático emocionalmente, sabe? É muito louco Muito. você ter, né? Entrando um pouco em spoilers, mas você ter o Coringa te acompanhando o jogo todo, né? Tipo, ele sendo uma Sim, voz na cabeça do Batman e ele enlouquecendo parcialmente, né? Ao longo dessa jornada, sabe? é, Enquanto no City ele tá morrendo, no Night ele meio que também tá, mas é por, tipo, dentro da cabeça dele, sabe? Não é uma mano, e coisa necessariamente física. sabe o que é melhor nessa dinâmica com o Coringa no terceiro jogo, no Night? Que não é só uma coisa pra trazer o Coringa de volta, que é um elemento super marcante, que todo mundo gosta. Essa aparição do Coringa, ela tem consequências tanto pro Batman, pro Bruce, tem consequências na história também, e
tem um desenvolvimento muito bom, tanto pro próprio Coringa, quanto pro Batman também, né, no fim do jogo. Então, é tudo muito bem colocado, tudo muito redondinho, sabe? Não tá jogado ali só Ai, porque, vamos trazer o Coringa de volta porque é fanservice e tal. então, mas a parte Uhum, boa é total. toda essa parte do Coringa, tá ligado? Mas se pegar o Cavaleiro de Arkham, por exemplo, que é aquela história barata do Jason Todd, cara, é muito bobinho, assim, eu acho. Tipo, eu acho que só estão Ah, não trazendo acho, a mano. história mais uma vez, assim, que é uma história que já teve várias vezes, Jason Todd, em vez de fazer um bagulho diferente. Eu não curto muito, não. Eu acho que de todos, assim, também Mas, eu tenho um pouquinho de coisa, porque eu queria muito ver a versão do Paul Dini da história. Eu queria muito ver. Eu tenho curiosidade de como seria fechar a trilogia com o Paul Dini escrevendo os 3 jogos. É uma parada que eu já comentei, acho, no outro sim. episódio até. E eu tenho essa Na verdade, não tem curiosidade, essa assim. parada. Isso eu nunca fui pesquisar a fundo. Eu realmente não tenho muita noção de como seria o Arkham Knight e que mudou, assim, de forma significativa. Se eu Uhum. não me engano, o Espantalho ia manter como vilão, mas não ia ter nada desse Cavaleiro de Arkham. Ia focar mais no Espantalho e o Silêncio ia ser um dos vilões também. Ia ter o Silêncio bastante no jogo. Então teria isso. O Ah, é que Silêncio, no jogo em si ele vira. Ele é tipo uma missão secundária, né? isso, porque, tipo, no Arkham City tem uma trama do Silêncio muito legal, que acontece lá, que é pra você descobrir a existência do Silêncio, né? E depois, no jogo do Arcanite, ia ter o desenvolvimento disso. Só que o escritor que entrou no Arcanite, que eu acho que teve um episódio que eu falei que era o Jeff Jones, mas não, o Jeff Jones ele foi consultor criativo só. Tipo, foi uma galera da Rocksteady que escreveu mesmo. Só que eles Ah, meio tá. que tiveram que tirar da frente esse negócio, então jogaram pra ser uma missão secundária qualquer, sabe? Só precisava tirar da frente esse negócio Hum. do Thomas Elliot ter roubado a face do Bruce Wayne, né? Meio que ele faz uma cirurgia no rosto no City, e isso daí tem um payoff no Night com uma missão secundária, mas, tipo, era pra ser coisa principal isso daí, tá ligado? Então eles jogam pro escanteio mesmo, só pra fechar a ponta. Seria bem interessante mesmo. E, João, eu ia te perguntar, porque eu fiquei curioso, você falou que você acha que essa questão do Cavaleiro de Arca, você acha meio genérica, mas eu acho que é uma forma diferente de trazer o Jason, diferente do que já foi abordado em outras mídias. Por que você acha que ela é meio genérica, assim, entre Cara, aspas? porque é a mesma coisa que a gente sempre. O Jason Todd, a galera não consegue ir pra frente com ele, assim. É um personagem que eu, hoje em dia eu não gosto por causa disso. Ele é aquele personagem que ele sempre vai ser o anti-herói do Batman, porque os caras não conseguem jogar ele como um vilão, como deveria ser. A galera só quer colocar ele como Sim, anti-herói. E eles sempre querem concordo. repetir a história de Jason Todd só pra chamar a galera. E basicamente, mano, a história desse jogo, é a mesma história do Contra o Capuz, só que mais inchada. Basicamente, o Jason Todd sofreu pelo Coringa, ele quer se vingar do Batman porque o Coringa, na teoria, deixou ele morrer. E é isso, sabe? Tipo, ele volta ali e tudo mais, tem como Cavaleiro de Arca, as motivações dele são só, tipo, uma vingança pessoal contra o Batman. Ele cria uma milícia toda pra fazer isso. Não explicam tanto, na verdade, no quadrinho é mais legal, porque no quadrinho eles explicam como é que ele conseguiu essa milícia e tudo mais. E tem umas coisas legais, só que o quadrinho é escrito pelo Peter J. Tomasi. O Peter J. Tomasi é muito bom, então eu não vou colocar na reta porque Uhum, não tá no jogo isso. Mas ele só aparece lá quando o Batman pede desculpa pra ele. Basicamente tem um negócio emocional legal na batalha contra os dois, mas ele se arrepende, trai o espantalho no final e depois some, tá ligado? Tipo, você fala, mano, qual foi o arco do Jason? Tipo, ele queria vingança, fez tudo isso, no meio ele só desistiu, tá ligado? Não tem muito um porquê dele desistir. Ele tava de birra com o Batman, quando o Batman derrota ele, ele vai embora, com o rabo entre as pernas, e depois volta pra salvar o Batman. Sendo que ele fez um monte de merda, tá ligado? Durante o jogo inteiro. Então, eu preciso muito rejogar o Knight. Eu joguei 2 vezes já ele, mas faz tempo. Só que eu lembro que eu ficava muito frustrado com isso, sabe? Tipo, eu falava, nossa, é mais uma vez a sim, história do Jason Todd, só que com outro tempero. Tipo, é outra skin. É a mesma história, só que mais inflada com outra skin, assim. Sendo que eu acho que é, Contra o Capuz é uma história muito legal, principalmente na animação, porque tira muito dos excessos que tem no quadrinho. No quadrinho tem muitos excessos, e a animação é muito melhor por conta disso. O Jude Winnick, que é quem escreveu essa história, né? Nos quadrinhos, ele também trabalha na animação, e ele tira muito dos excessos e fica bem melhor. Eu acho que pela história ser simples, que ela é legal. E eles meio que pegam a mesma história no jogo, só que dá uma estragada nela, eu acho. E, de novo, tem toda aquela uhum, parada de que pra mim o Jason Todd tinha que ficar como vilão. Porque quando coloca ele como anti-herói, a DC nunca sabe o que fazer com ele. Porque assim, o Batman verdade. não usa armas. O Jason Todd, por algum motivo, ele pode usar armas, tá tudo bem. O Batman não comenta isso. Vários momentos. O Jason Todd mata a galera quando ele não está em Gotham. Quando ele está em Gotham, ele tem uma regra com o Batman de não matar. Só que assim, tem muitos outros vigilantes que, por muito menos, o Batman jogou na cadeia. E só porque o Jason Todd é filho dele, ele não vai fazer isso, sabe? Tem umas paradas meio paia, assim, tipo, tem umas paradas muito paia com a questão do Jason Todd ser Protegida. anti-herói. Então eu não Ah, curto deixa muito, o não. Batman passar pano. É, então. Porque tem histórias que tratam bem, que o Batman não passa pano. Já tem outras histórias que, por conta dele ter que manter. Porque ele ser popular e ele ter que manter o personagem tendo publicações,
a DC meio que faz um negócio meio esquisito, assim, sabe? Então eu fico meio, poxa, mano, Sim. não tem muita lógica. Por que não bota ele logo como vilão, igual o Grant Morrison tinha feito, né? Na fase do Grant Morrison é legal, que ele é vilão mesmo. Tanto que o Dick derrota Uhum. ele e manda pra cadeia depois, né? Ele fica preso e tal. Sim. Tem isso, então. Então, pra mim, eu acho meio Eu sei que esquisito, no assim. Night ele tem uma DLC focada no Capuz Tem. Vermelho, mas eu realmente nunca joguei. Eu acho que eu joguei na casa de um amigo meu, É, não tem mas história, sabe, um trecho muito breve. é só o Jason, agora com a roupa de capuz vermelho, indo caçar o Máscara Negra e no final ele mata o Máscara Negra, basicamente isso. Ele, tipo, dá um tiro na Aí já cabeça do seria o Máscara arco dele de anti-herói. Negra. É, já seria ele como anti-herói. Tipo, mostrar o que ele tá fazendo agora, gente. É isso, basicamente. E é legal, eu gosto do Detalhe pra visual dele. gameplay dele que é muito boa. É, ele atira e ele Visual é mata bem os legal caras. também. É Sim. meio. É meio esquisito porque, tipo, a arma dele não mata com um tiro só, né? Ele tem que ficar metralhando o cara. Só que quando o cara cai no chão e você usa a visão do detetive, o cara tá sem pulso, basicamente. Então tem isso, né? Ele mata o cara. Aham. Encheu de bala. Você chegou a jogar algum Arkham, Mari? Eu nunca joguei, porque eu era muito ruim. Eu vou ter que jogar minhas cartas na mesa. Mas eu sempre via o meu pai ou a minha irmã jogando e eu achava sensacional. Tipo, todas as lutas eu achava a coreografia muito legal, porque cada um tem um estilo diferente de abordar o, Verdade. o boss, né? E eu achava isso muito interessante, que conforme você ia passando o jogo, você ia conseguindo as armas do Batman. E quando aparece o Batmóvel, pra mim foi o ápice. Eu falei, gente, dá pra fazer isso num jogo, sabe? Pra mim foi muito Sim. legal ver isso na hora. Eu não lembro tanto dos últimos jogos, eu lembro dos primeiros mais. Mas o último que vocês estavam comentando do Coringa, O Knight. eu não lembro do Jason Todd, mano. Vocês falando que ele aparece, eu falei, ué, em que momento Sério? que ele apareceu que eu não Ele é o Cavaleiro lembro? de Arkham. Ele Isso. parece um Batman high-tech com uma máscara Genérico. tecnológica. Tático, genérico. Não Eu não. fala assim, João. Não é pra tanto. Tadinho. E eu gosto muito dele. O João falando do Jason Todd, eu até fiquei meio mal agora. Que eu falei, cara, mas ele é tão Desculpa, Mari, legal. não queria te ofender, eu queria ofender o Jason Todd só. Ele tem um É, estilo tão legal. Olha ele, olha como ele é maneiro. sim. Tamo junto, Mário, tamo E junto. Fiquei triste pelo que o João sim, falou sim. também. Mas Eu não simpatizo tanto. Mano, eu vou ser franco aqui com vocês. Eu acho que eu não simpatizo com nenhum Robin ou com nenhum, sei lá, tipo, nenhum pupilo do Batman. Porque pra mim todos eles parecem uma coisa meio de, tipo, o personagem é sobre ele ser meio que um rebelde contra o Batman, sabe? Não, Não. não, aí É, já. É porque você tá pelo fazendo menos as me coisas passa a erradas. Você tá impressão. fazendo as coisas Vou falar erradas. da impressão É, externa, tá ligado? Sim, Tipo, sim. pô, sim. fiquei sempre isso, o Jason Todd tá tretando com o Batman. Ah, o Dick Grayson tá de saco cheio porque o Batman não sei o quê, sabe? Pra mim parece É que por sempre a história isso. gira em torno disso. É por isso que a gente precisa de briguinha uma adaptação familiar. boa dos Robins, É, gente. briga É por familiar. isso que a gente precisa de uma adaptação boa dos Robins. Brave and the Bold, vem em mim, por Verdade. favor, faça decente. Por Pelo amor de favor. Deus. Tipo, no Night e no City você tem a presença do Robin, né? Do Robin e do Asa Noturna. Sim. E eles aparecem, mas tipo assim, eles existem, sabe? Cara, No Arkham Knight é mais dinâmico porque você joga com o Asa Noturna também em alguns momentos, eu quando vocês estão de vou. dupla. Mas ainda assim, Uhum. não acho que seja algo tipo, putz, mano, nossa, que personagem legal. Eu vou levantar Ah, uma mano, questão ele tem uns aqui. diálogos muito bons com o Bruce lá, Eu vou levantar uma questão no aqui. Arkham Ah, Knight. sim, mas eu digo, tipo assim, pelo menos pra mim, igual o João, né? O João, ele ama o Asa Noturna, top personagem da vida dele. Tipo assim, eu, Sim, eu, eu tendo esse contato só com o City, com o Knight, pelo menos, pra mim vira um personagem meio tipo, não, da hora, tá ligado? Ele luta bem, e pá, eles são um parceiro, bacana. Tipo, o Batman conta muito com ele. Mas, sabe, pra mim eu não consigo ter um apego emocional e nem entender tão a fundo o personagem. Então, o problema que eu entendi. acho dos jogos Arkham é que eu não gosto muito também da adaptação que eles fazem da Bat-Família como um todo. Eu acho que eles vão muito no sentido de adaptar o que a gente tinha bastante nas Novas Aventuras do Batman, que é a continuação da série animada, que eu particularmente, eu gosto bastante, acho legal, tem episódios bons, mas os personagens eles estão muito distantes. Porque essa adaptação ela vem de uma Uhum. época específica dos quadrinhos que pega muita coisa dos anos 90, que é o momento em que muito dos Robins, dos personagens da Bat-Família, estavam meio tretados com o Batman, porque o Batman era um cara complicado nessa época. E o Arkham City ele bebe muito desse período especificamente das Novas Aventuras, assim, a vibe. E então você vê que, por exemplo, eles não fazem um esforço muito grande de colocar, tipo, que o Batman é pai dos Robins. Tanto que, se você pega agora o Arkham Shadows, o Robin foi adotado já quase com 18 anos de idade, o Dick Grayson, sabe? Tipo, pô, ele não Uhum. tem tanto essa questão da figura paterna com o Bruce. Enquanto nos quadrinhos, dependendo da versão, o Dick foi morar com o Bruce com 10 anos de idade, sabe? Pô, então, sei lá, o Bruce foi pai do Dick por mais tempo do que os pais dele, sabe? Nos quadrinhos. Então tem isso. Eu acho que Pode toda a crer. relação do Sim. Robin com o Batman
vem muito dessa questão de pai e filho. E é uma coisa que nenhuma mídia, eu acho que fora dos quadrinhos, assim, conseguiu passar tão bem. Eu acho que o Batman série animada passa um pouco, mas ainda assim, quando começa a série animada, o Dick já tá na faculdade. Então ele já tá com uma outra dinâmica com o Bruce. E já tá, de novo, nessa época que ele tava tretado com o Bruce nos quadrinhos. Então eles precisavam colocar isso na série. Então a impressão que eu tenho realmente é essa, que você falou. Que parece sempre os Robins estão tretando com o Batman nas outras mídias. Porque eles nunca fizeram uma adaptação dessa versão da Bat-Família mesmo como uma família. Que eu acho que é uma coisa mais interessante, assim, de trabalhar e que torna os personagens mais legais. Porque, poxa, o Dick Grayson nos quadrinhos, principalmente depois dos anos 2000, quando o Batman fica mais tranquilo, né, eles consertam essa questão do Batman com a Bat-Família, ele é um dos caras que, por exemplo, na saga Bruce Wayne fugitivo barra assassino, né, que o Bruce é colocado como sendo um assassino, eles pensam que o Bruce Wayne matou uma pessoa. O Dick é um dos caras que bate o pé e fala, não, eu conheço o Bruce, ele é meu pai, ele não faria isso, tá ligado? Ele é um dos poucos que bate o pé e Uhum. fala, com tudo apontando que seria. E tem algumas tretas bem legais do Bruce com o Dick nessa fase específica, nessa história, que é a questão do Bruce tá querendo parar de ser Bruce, pra ele fugir dessa questão, porque ele não quer mais provar nada pra ninguém, então ele quer parar de ser o Bruce Wayne e só ser Batman. E o Dick Grayson questiona, como assim você quer parar de ser Bruce Wayne? Quem me adotou então? Eu não fui adotado pelo Batman. Então tem essas questões mais familiares mesmo que acontecem, que eu acho interessante. E também tem toda a questão dos Sim. Robins, tipo, principalmente do Tim, do Damian e do Dick mesmo, do Dick Grayson, do Richard Grayson, que eles têm histórias próprias, né? Eles têm quadrinhos próprios longos e que tem uma lore própria, vilões próprios, tudo mais, que é muito interessante. O Dick Grayson, a fase dele nos anos 90, me lembra muito o Homem-Aranha, cara. É bem interessante mesmo, quando ele vai morar em Bloodhaven. Eu acho que foi recuperado bastante agora pelo Tom Taylor, na fase dele, que é muito boa também. Então eu acho que é uma questão mais de adaptação. Se você nunca foi pros quadrinhos, muito dificilmente você vai realmente simpatizar muito com os Robins. A não ser que, sei lá, você curta muito Sim. o visual, por aí vai, sabe? Mas eu acho difícil. Uhum. Por exemplo, Mas eu gosto assim, muito do Tim mesmo. porque eu li a revista mensal dele, da edição 1 até a 100 e pouco. Eu acho um personagem muito interessante, sabe? O Tim Drake. Ele é muito legal. Então Mas, é tipo, isso. mesmo tendo esse ponto, eu acho que. Assim, pra mim no Arkham, por exemplo, Que é um eles bom são, tipo, exemplo. nossa, que da hora, ele existe e ele tá ali. Eu acho que ele não faz tanto essa figura de oposição, igual eu acho que eu vejo em outras mídias e tal. Mas eu sinto que fica meio que no superficial, tá ligado? E eu não acho que seja um problema, em especial na franquia Arkham. Sabe? Porque eu não acho que é uma. A franquia Não não é o pede foco, pra uma né? presença muito grande da. É, não é o foco. Então eu acho que fica legal ali no ar da referência, de tipo, caramba, ó, o Robin aí atuando, ó, o Asa Noturna e tal. Eu acho que é de boa. Mas vendo outras mídias, né? É porque é meio pá, né? Os meus contatos com o Robin é no, tipo, no Teen Titans, né? No Jovens Titãs, Que tá seja sozinho. a versão antiga, seja quanto a nova. E em parte também na série da Harley, Da que pra mim Arlequina. todo, mano. Que também zoou os E personagens, né? Que assim, não é a versão, tipo, é que zoou os personagens, tá ligado? Então pra mim todo mundo é meio, tipo, sei lá, Ufa. estereotipado e tal. Nossa. É legal até Eu ia pra. Não que seja falar ruim. Oi, pode falar. que uma das representações que eu mais gosto de pai e filho do Batman com o Robin é no Batman Lego e no filme novo que teve do Prime, que é o Batman, eu acho que é É de Happy. Natal, alguma É coisa Mary assim. Little Gotham, não é? Um bagulho assim. Pequena É, Gotham. Não eu lembro acho que agora. são as melhores mídias que eu consumi que realmente mostra ele como pai e essa questão da Bat-família pra mim. Acho que até Batman o E o Lego. Batman Batman Lego Lego é o falou, filme né? favorito do Batman, do Kojima. Sim. É o meu também, é muito bom. Eu ia Pior que o soltar filme é bom, essa. mano. O filme é Essa é a bom. minha mídia Eu favorita. gosto Eu do. preciso Nossa, eu gosto É muito. muito reassistir. bom. Inclusive é Eu o vi há filme muito favorito da tempo. Mari, olha só. Revelado aqui no meio. Da É uma. vida? Não, Sim, ele é do. um dos meus favoritos. Sério? Caraca, eu não sabia. Caramba! Sim, ele tá nos Nossa, meus top 10, assim. Caraca! eu já contei pra vocês que eu não queria assistir esse filme e quando eu assisti eu saí apaixonado. Por que você não queria ver? Sim, é muito bom. Ah, porque era Lego, né? Eu não queria. Ai, que Ah, bobão, Lego do mano. Ah! Batman. Sai Ai, que fora. bobão. Entendi. Sim. Eu tinha preconceito. Aí eu fui assistir no cinema e eu não queria também porque eu queria assistir Logan no lugar de Lego Batman. Uhum. Aí eu fui assistir Lego Batman no lugar de Logan, contra a minha vontade, mas no fim do filme eu saí feliz, porque foi um filme muito bom do Batman e eu Inclu- acabei gostando. Inclusive é bom citar, né, que a gente tava agora na versão favorita do Cauã, mas agora a gente tá indo pra da Mari, só pra citar, tá? É Nossa. verdade, né? Lego Então é Batman. realmente a versão favorita do Batman, Mari? Sim, eu gosto muito. Eu acho que é porque é uma grande homenagem ao que eu achava também do Batman. E a história, tipo. A história é tão fechadinha que ela é muito boa. Eu não sei explicar isso. A Verdade. relação dele com o Coringa, com os outros vilões, com ele mesmo, assim, eu nunca vi outra mídia explorar isso.
Então eu Sim. É uma fiquei, coisa tipo, meio narcisista, né? Pelo que eu me lembro, pelo menos. Isso. é tipo meio ridículo, assim. No começo você acha bobinho, mas, cara, tem umas horas no filme que você fica meio pá, assim. Você fala, cara, o Verdade. Bruce Wayne realmente tá mal, hein? E ele adota o Robin. E quando ele adota o Robin, ele fica nessa, né? Que ele tem dois pais, que é o Batman e o Bruce Wayne. E fica nessa divisão. É muito Verdade. divertido. Só que ele pega uns temas tão interessantes, assim, que eu nunca vi tanto gente ir mais a fundo nisso, com o Batman. E eu achei sensacional. Assim, é um dos filmes. Nossa, eu adoro esse filme, mano. Eu ia fazer um episódio inteiro falando dele, se possível. É muito bom Pô, mesmo. vou precisar reassistir depois desse Cara, discurso, mano. eu acho Realmente faz legal. muito tempo que eu vi. Eu acho legal esse filme porque ele meio que brinca com alguma das questões dos fãs, assim. Tipo, eu lembro, faz um tempinho que eu vi ele, né? Eu acho que eu vi ele só 2 vezes. Quando saiu e depois eu revi. Mas eu acho legal que ele tem toda aquela questão de, o Batman tem que ficar sozinho, né? O Batman, ele é meio que aquele estereótipozão do Batman Trabalha Ed, né? sozinho. E tem toda aquela questão Sim. de que os fãs falam que, o Batman, que nem o Arthur acabou de falar. O Batman é mais legal sozinho, não precisa de Batfamília, não sei o quê. E o filme todo é sobre isso, sobre ele entender que ele precisa de uma Batfamília. Isso é muito legal, tá ligado? Isso eu Sim, acho muito legal do filme. verdade. Eu acho E interessantíssimo. eu preciso ressaltar uma coisa que eu adoro do Batman, que é o Alfred. Eu adoro o Alfred. Tem a série dele que eu quero assistir, inclusive. Não é muito boa não, Mas o mano, mas enfim. Alfred, Pode continuar droga. sendo. Mas as mídias do Alfred que ele mais aparece é essa, né? Do Lego Batman e do Batman novo do Robert Pattinson. Que pra mim Ah, são as melhores representações do Alfred, assim, pra mim. Na série Eu animada ele gosto aparece eu muito. bastante posso, também. Na série animada. Acho que ele aparece bastante. E no posso, Arkham também. Sério? Aham, no Arkham também ele aparece. eu posso adicionar mais uma Legal. versão do Alfred que é muito boa também. A Hum, versão da série Gotham. E ele é muito boa também, porque o Bruce, ele é uma criança ainda. Porque aí, nessa série a gente acompanha o Jim Gordon, né? E todo o desenvolvimento que a gente tem ali do Alfred com o Bruce é muito bom, porque o Alfred ele realmente tem que agir como essa figura paterna, sabe? E a gente vê isso no desenvolvimento dele ao longo das temporadas, e eu acho que é uma das versões muito boas também, assim, do Alfred. assisti. Nossa, tá aí um personagem da Batfamília que realmente não tenho nada a reclamar, porque pra mim tem um carinho muito grande, né? Acho que enquanto os outros membros da Batfamília talvez ficam meio de escanteio nas mídias que eu consumi, eu acho que o Alfred é sempre colocado nesse posto assim de figura essencial, sabe? O Sim, Batman não conseguiria ser o Batman sem o Alfred, sabe? É uma coisa que verdade. ele tem uma dependência, não uma dependência emocional, né? Mas, tipo, o Alfred é o porto seguro dele, sabe? É o que dá força pra ele quando ele tá mais vulnerável. Eu acho muito Sim, louco o aham. fato de a gente estar, o quê? Há 5 anos com o Alfred morto nos quadrinhos já, e eu acho que ele não vai voltar tão cedo. Eu acho muito doido isso. Caramba. Não sabia dessa informação. Eu nem sabia também. O... Já faz tanto tempo assim, João? Faz. Nem Foi, no, lembrava. foi na fase Tom King, mataram o Alfred, e até hoje ninguém acredita que não trouxeram de volta, cara. Vai já com 2 Foi o Bane, Mas né, é que um matou o tópico Alfred. recorrente ainda pro Batman, É, pro Bruce? ele sofre muito por causa da morte do Alfred, e o Damian também. Isso é interessante, inclusive já puxando aqui pra minha mídia favorita, que são os quadrinhos do Batman, obviamente, né? Já fazendo a ponte Tem aqui. algum arco Justo. específico? Então, o que acontece é que, vamos retroceder um pouquinho, gente. Nos quadrinhos, todo mundo sabe que as revistas são resetadas, volta e meia, tudo mais. E lá para 2016 teve um desses resets e teve a fase do Tom King, né? Tom King, que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, que é Uhum. um escritor muito bom da DC. Ele tem algumas coisinhas a reclamar da galera, mas na maioria das vezes ele é muito genial, assim. Ele fez Senhor Milagre, que eu indiquei em outro episódio. Ele tá trabalhando na série dos Lanternas, que vai sair agora. E ele fez uma fase longa no Batman. Mais de 70 edições ele ficou bastante tempo. E nessa Uhum. fase, teve alguns problemas editoriais ali que fizeram ele sair e tudo mais, trocou de escritor. Mas antes disso, ele fez o último arco dele, que focava no Bane, que era a cidade de Bane. Não vou dar muitos detalhes, mas o Bane dominou a cidade. E o Batman foi levado pra fora da cidade, ele não tava lá no momento. Ele tava lidando com os outros problemas envolvendo o pai dele, que é o Thomas Wayne da outra realidade do Flashpoint. Enfim, não vou explicar isso. Mas tava tendo essa treta, e aí o Bane chega e fala assim, ó, a cidade é minha, qualquer outro super-herói, incluindo os Robins, que entrar na cidade, eu vou matar o mordomo do Bruce Wayne. Ele tava com o Alfred preso lá. Ele falou que ia matar o Alfred. Nossa. E o Damian, ele fala, não, eu vou resgatar o Alfred. E ele entra na cidade. O que acontece? O Mas Damian, pera, o Bane sabia que o Bruce é o sim, Batman? sim, sabia. Nessa época ele já tava Ah, sabendo tá, de tá. novo. Porque ele sabe nos anos 90. E eu não lembro se em algum momento ele esquece. Porque naquela do morcego, isso daí meio que tá valendo mais ou menos, assim. É porque essa época é o Rebirth, então a gente não sabe muito bem o que tá valendo do pós-crise e o que só é
952 tá valendo, tá? Isso daí tá meio confuso na época mesmo. Mas o que Uhum. dá a entender é que nesse momento, não sei se o Bane redescobriu ou ele sabia que era o Batman, não me recordo. Mas ele sabia, tá? Inclusive, ele consegue derrotar o Batman por causa disso e manda ele pra fora por causa que ele sabia que o Bruce Wayne era o Batman. E aí o Damian quer entrar lá pra salvar o Alfred, porque o Alfred também é meio que um pai pros Robins, né, incluindo pro Damian. Ele entra, só que ele é pego Sim. pelo Bane, e o Bane fala, ó, você entrou, você fez merda, agora eu vou mostrar que eu não tava brincando. Quebra o pescoço do Alfred, mata o Alfred. Desde então ele tá Nossa, morto. E, caraca, então meio que o Damian é o culpado, assim, entre sim, aspas. e é muito louco porque Nossa. depois desenvolve todo um arco na revista Detective Comics, pelo Peter J. Tomasi ali, de uma questão de um afastamento do Damian e do Bruce, né? Porque o Damian se culpa pela morte do Alfred, ele pensa que o Bruce tá culpando ele, enquanto o Bruce se culpa pela morte do Alfred por não estar lá, e ele se culpa pelo Damian se sentir culpado, porque ele acha que o Damian não tem que ter essa culpa. Então fica meio que essa relação dos dois, assim, meio bagunçada, sabe, por um tempo. Até que Caramba, eles que da fazem as hora. pazes e tudo mais. Demora um pouco. Inclusive, nem é o mesmo escritor que faz isso. Termina a fase do Peter J. Tomasi na revista Detective Comics, que explora bastante isso, com o Damian indo pra um lado decidindo ser Robin e o Batman do outro lado, sabe? Aí depois que tem a revista Batman e Uhum. Robin, que eles voltam a morar junto com pai e filho e tudo mais. Mas é uma coisa importante na revista do Batman. Na fase do Tynion, que é a fase que sucede a fase do Tom King, também é bem importante. O Coringa, quando ele domina a cidade, ele usa também o Alfred como artifício pra mexer na cabeça do Batman e tudo mais, né? Quando o Batman começa a alucinar, ele vê o Alfred. Então é uma coisa que até agora tá Nossa. Sim. presente nas histórias. Tanto que, já indo pra outra fase, outro escritor, na fase do Zdarsky, que foi a última fase que a gente teve antes da atual que vai vir, tem uma hora que o Batman vai pra outro universo. E ele encontra o Alfred de lá e ele fica em choque, porque ele quer falar com o Alfred e tudo mais. Tem um negócio bem, bem tocante, assim, é bem interessante. E o Cauã falou que Pô, não. muito da hora. O Cauã acho que sabia disso, porque você leu a fase do Asa Noturna, né? Recente. E o Alfred já tá morto lá. Inclusive, dá o estopim pra Sim, fase, né? sim. A herança Exatamente, tanto é que tem tem bagulho de a herança, herança, eu né? ia falar disso agora. Pode falar. Sim, sim, sim. Não, eu só ia comentar sobre isso mesmo, que Hum. essa fase do Asa Noturna começa justamente por causa disso, né? Um dos fatores que impulsiona o Dick a seguir nessa carreira assim com o Asa Noturna, né? Porque aí também tem a herança do Alfred, ele quer fazer algo pra honrar isso também. E ele começa a fazer que nem o Bruce, basicamente, né? Ele começa a fazer atos filantrópicos, não só como o Asa Noturna em si, mas como o Dick Grayson. Isso é bem legal também. Ele se candidata a prefeito também e tal. Tem uma parada dessa, se eu não me engano. Isso, Tem isso isso também, é bem mesmo. legal. Mas Uma coisa Sim, que você enfim, me muito fez pensar importante. sobre isso é a questão do Bane, né? Porque muita gente fala que o Bane é como se fosse, tipo, mano, ele é tão inteligente quanto o Bruce, e às vezes é meio, é tipo, até mais forte, sabe? Sim. E isso às Ele vezes é não é mais tão bem forte. adaptado. Eu realmente não me lembro do Tom Hardy, né? Do Bane do Tom Hardy no Cavaleiro das Trevas, Ressurge. Tenho vagas memórias, assim, eu realmente não tenho certeza se ele é retratado dessa forma, assim, como, tipo, mano, o cara é um gênio também, Ele sabe? é. No Cavaleiro das Trevas ele é. Eles colocam esse Bane bem esperto, assim, só que eles não usam a questão do veneno, realmente. Ele é um cara treinado só, né? Mas é Uhum. interessante. Essa versão do Bane, eu só não gosto muito do visual da máscara, assim, mas no geral, eu acho legal esse Bane, eu acho interessante. Mas tem uma coisa que eu não gosto nesse terceiro filme do Nolan, é que eles fazem isso com o Bane, eles altam a figura dele, mas também tiveram que nerfar muito o Bruce também, né? Que o Bruce tá quase um velho caquítico também na mansão. Calma Tadinho. lá, coitado. Nossa, é Calma lá. verdade, né? Pior que ele tá meio que tá Sim. mesmo. Que Inclusive Aí, isso, tipo, o é Alfred gente. interessante. alerta ele, né? O Alfred alerta, fala, não, você não tá no seu melhor, senhor, não briga com esse cara que ele é foda e tal. Aí ele fala, não, eu vou lá, Alfred. Aí ele apanha, Isso. né? Exatamente. O que é interessante porque traz outro arco de personagem pro Bruce, né? Porque ele cai, então ele tem que literalmente ressurgir, né? Então é muito interessante ele passar por isso, mas também, tipo, dá pra perceber que é um artifício. Ah, vamos deixar o Bruce aqui num patamar mais abaixo e o vilão é super foda e ele vai lá pra cidade, faz a bagunça dele e é isso. Sim, É e algo no que a gente já final viu de também. contas meio que tira um pouco do peso do Bane, porque não era ele que tava orquestrando tudo, né? Tipo, Sim, ele era, mas não era, sabe? Tem, tinha a Talia. exatamente. Bem lembrado, o Arthur. Aham, tem essa questão também. Mas eu Foi acho da hora mesmo esse com. elemento de depois trazer que, sei lá, nossos ossos do Bruce tá tudo acabado. As articulações dele também, de tanto ser o Batman. E é uma coisa que Sim. hoje em dia eu fico muito conflituoso. Eu realmente não sei definir qual que é a linha que separa essas duas coisas. Porque hoje em dia eu acho que a gente tá numa fase que, em parte, por mais que eu acho que o Batman é sem dúvida um dos heróis mais amados,
Eu acho que tem uma certa divisão de público, ou pelo menos eu acho que hoje em dia o público é mais dividido quanto à opinião e quanto à imagem do Batman. Eu digo isso Sim, porque, pra mim, parece que ou ele é aquele cara, tipo, nossa, mano, muito pica, ele sabe de tudo, ele é muito esperto, ele é um ótimo lutador, etc, etc. Ou ele é esse cara ultra traumatizado, sabe? E eu acho que, ou ele é tipo, nossa, o Batman é um psicopata, porque ele só bate nas pessoas porque ele é frustrado e tal. E hoje em dia eu tenho um certo sentimento de tipo, caramba, eu não sei se hoje em dia tem uma versão que consiga equilibrar esses pontos de uma forma ultra satisfatória pra mim. Tipo, por exemplo, eu adoro o filme do Batman, né? O The Batman com o Robert Pattinson. sim. Mas eu acho que ele foca muito mais no estado psicológico do Bruce, de, tipo, questionar a figura dele, sabe? De desconstrução de personagem, sabe? Ah, ele tá fazendo alguma diferença? Ele não tá só descontando as frustrações dele? Tipo, pô, ele não é só um playboy? Ao mesmo tempo, eu sinto que quando tem, por exemplo, o Caped Crusader, que eu acho que foca mais na imagem do Batman e não tanto do Bruce, eu sinto que tem breves momentos que, sei lá, o Batman se torna vulnerável, né? Quando tem um episódio que o Alfred quase morre, ou no episódio que é do Duas Caras. Mas eu sinto que, tipo, pô, beleza, eu tô vendo esse Batman detetive, esse Batman, tipo, essa figura, vamos dizer assim, endeusada, mas eu sinto que não tá aprofundando tanto as dualidades dele quanto deveria, sabe? Não sei se vocês também têm essa sensação. Cara, eu tenho um pouco, assim, nas animações, às vezes não na série animada. A série animada eu acho que é perfeito, nos anos 90, mas Sim. no geral, assim, eu acho que as Uhum. animações fazem bem isso. O Caped Crusader é uma exceção, porque ele teve só uma temporada com poucos episódios, ainda tem tempo pra desenvolver. Uhum. Mas nos filmes eu acho que tem esse probleminha, assim, um pouco. Eu acho que quem fez melhor isso da dualidade mesmo foi o Nolan nos dois primeiros filmes, assim. Eu acho que ele faz bem isso, mas de resto, o Matt Reeves, realmente, eu acho que ele deixa um pouco a desejar, assim, nessa questão. Pra mim, o Bruce Wayne e o Batman dele, embora eu adoro o filme, tá, gente? Eu gosto muito de The Batman. Eu acho, e eu entendo como uma desculpa disso acontecer, o fato dele estar em início de carreira e tudo mais, mas eu sinto falta da faceta mais pública do Bruce Wayne, que a gente não vê tanto nesse filme, né? Ele é só um menino frustrado ali, um rapaz frustrado, que ele tá focado nessa vingança pessoal dele. E o Batman, nos quadrinhos pelo menos, até no início de carreira, ele faz aquela coisa da média, como Bruce Wayne e tudo mais, filantropia e tudo mais. E eu acho que muito do que a gente vê nos filmes é o que coloca meio que essas discussões, que é a discussão de rede social, né? Que é tipo, o Batman ele só bate em pobre. Ah, o Batman poderia usar o dinheiro dele pra outra coisa. Ele deveria pegar todo o dinheiro dele e dar pra cidade, em vez de criar equipamento. E todas essas perguntas já foram respondidas nos quadrinhos, que não dá certo, mas enfim. Quando aí você vai brincar com essa questão, tipo, de o Batman, você meio que zoa, é legal entrar na zoeira. Mas o problema é quando tem gente que realmente não lê o material original, ou não vê boas animações do personagem, assim, e não sabe que isso é zoeira só, tá ligado? Então eu acho que tem uma divisão do fã, que é tipo o fã que lê os quadrinhos ou que vê outras mídias, que não viu só o The Batman e saiu falando coisas, e realmente entende o personagem, mas zoa essas questões porque parece absurdo, sabe? É engraçado brincar com isso. E a pessoa que realmente acredita que ele é só isso, e não gosta do personagem, ou tem coisa do personagem porque acha que é isso, sabe? Tipo, ele é só, mano, é um cara frustrado que gosta de bater em pobre, basicamente. Sendo que não é isso, sabe? O personagem tem várias outras camadas. Até a questão Uhum. nos quadrinhos que é colocada do Batman, tipo, o Batman é muito violento, ele bate qualquer um. Não, mano, o Batman ele só bate em quem vai pra cima dele, basicamente. Se o cara falar me renda, ele não vai bater no Sim. cara. Então tem várias questões assim que os autores trabalham em vários momentos, sabe? Que as outras mídias ficam devendo, às vezes, algumas minúcias com o personagem. Mas, no geral, acho que é isso, mano, basicamente. Eu acho que tá devendo na Uhum. questão das mídias fora dos quadrinhos, porque os quadrinhos têm muita coisa. As animações eu acho que ainda tem mais tempo, então adapta bem. Mas os filmes, por a gente, tipo, ter poucos, né, e comparado a outras mídias, eu acho que fica essa impressão mais superficial do personagem, embora eles aprofundem sim alguns pontos, sabe? Eu acho que é essa a questão que eu vejo, pelo menos, que eu enxergo mais. Eu acho até porque no do Robert Pattinson, acho que foca nesse lado meio quase suicida, né? Sim, Porque pra mim o Batman do Pattinson não é exatamente uma figura heróica, né? Até, e eu acho que isso é legal, sabe? Não que seja um problema pro filme em si. Digo mais na imagem geral do Batman. sim. Porque acho que o filme como um todo é ele se entendendo, né? Tipo assim, beleza. Eu não É, no posso só ficar final. batendo, batendo em pobre, tipo, eu tenho que ser um símbolo de esperança e tal. E eu acho que a Mari comentar sobre o Lego Batman me fez perguntar, porque, tipo, caramba, mano, será que essa versão consegue dosar um pouco melhor esses dois lados? O Batman Lego? Aham. Eu acho que sim e não, porque eu acho que a parte deles meio que de luta, essa coisa é meio boba, porque eles realmente fazem isso de um jeito bobo. Só que toda essa questão mais psicológica dele,
E da questão dos outros. O relacionamento dele com os vilões também é uma coisa que é bem trabalhada. Mas eu acho que o lado Batman, eles até brincam no filme que é quase. É tipo, é a máscara dele, né? Ele tem que falar que ele é só uma criança triste e tal, que não tem família, sendo que ele tem uma família. Enfim, eu acho que o do filme do Robert Pattinson, ele consegue dosar os dois, só que ele mostra uma evolução. Eu acho que ele é muito mais, tipo, o Batman aceitando que ele é humano e que não tem como ele mudar tudo, né? Não tem como ele consertar tudo. Pra mim, essa é a minha visão, tipo, desses dois filmes. Uhum. Não, total, acho que da parte do Robert Pattinson concordo totalmente. E eu fico muito curioso pra ver essa trilogia completa. Eu vi até talvez o João, você, Cauã, saiba também. Eu vi um frame de um quadrinho que é tipo o Batman em cima de uma torre. E aí tá falando, tipo, é a primeira noite sem crimes em Gotham em 40 anos. E aí ele, tipo, chorando, sabe? Escorrendo uma Sim. lágrima do rosto Sim. dele. Nossa. Isso foi no Batman Impostor. Uma O HQ muito boa impostor. também, eu gosto bastante. Isso. E É aí eu vi gente falando, nossa, o a Matt trilogia do Murdock Robert que escreve, Pattinson não é? poderia acabar assim. Não é o cara que ajudou o Matt Reeves no roteiro do The Batman que escreve esse quadrinho? Se não me engano, é ele. Putz, será que é Eu acho que é. É o de cara que nome assim eu não ajuda. vou lembrar. É o cara que ajuda, se não me Eu engano. Até por isso vou que esse quadrinho pesquisar foi aqui. hypado. Deixa eu ver aqui. Mas enfim, continue falando. Pronto, vai ser esse final. Esse é o final, final O final confirmado. Final perfeito. confirmado. Pô, mas seria muito legal, mano. Seria tipo, pô, o final da trilogia ser o Batman, ele conseguiu ter uma noite sem crime, tá ligado? Conseguiu, ele causou um Uhum. efeito. Porque eu acho que o filme do. Talvez até o filme do The Batman seja uma resposta a essa discussão das redes sociais, né? De tipo, o Batman não surte efeito nenhum. E aí eu acho que ele se entendendo, né? Tipo, beleza, talvez se pá que o que eu tô fazendo não tá mudando tantas coisas assim. O que eu posso fazer? Porque no final ele perde, né? Ele perde pro Uhum. Charada, mas mesmo Sim, assim a evolução de personagem dele É o que é o vale, mais né? importante, vamos É a dizer assim. vitória dele e a evolução de É, uhum, personagem. Isso é legal. O sim. símbolo dele exatamente. virar algo importante. É muito interessante isso. Eu, É tipo Também. o filme todo ele Aham. rejeitando sair na luz, ficar exposto, e no final aí ele, tipo, pô, o do sol por, nascendo e ele é, ajudando as pessoas. pô, essa cena é Nossa, muito isso é muito icônica. lindo, mano. Essa cena é Sim. muito boa. É uma referência a E, Batman Ego, né? Porque no Batman Ego, no final, tem uma hora que ele ajuda uma mulher também, tá? Eu acho que. Eu posso estar errado, tá, gente? Porque faz tempinho que eu vi essa cena, mas tá amanhecendo atrás que ele tá dando a mão pra mulher também, que é uma referência que tem no Batman do Matt Reeves, que ele falou que é uma das inspirações, né? O Batman sim, Ego. Então é bem interessante. verdade. Eu gosto Aham. muito disso, cara, quando eles pegam, porque tem muita gente, de novo, discussão de rede social, que fala que o Batman, não, ele é das trevas, ele é um cara que beira o anti-herói e tudo mais. Sendo que eu não concordo com isso, cara. Tipo, o Batman é pra representar a esperança mesmo, só que pra aquele povo daquela cidade gótica dele, sabe? Tanto que ele tem Uhum. muito Sim. essa questão dele ser um cara muito bom. Tipo, o Dick Grayson, ele olha pro Bruce e ele fala, mano, o Bruce Wayne é uma das melhores pessoas que eu conheço. Ele tem os problemas dele, mas ele é muito foda. O Superman olha pra ele e Uhum. fala: o Batman é meu melhor amigo porque a gente tem muito em comum. Muito diferente também, mas a gente tem muito em comum. Porque ele enxerga uma pessoa Uhum. boa no Bruce, sabe? Uma pessoa muito boa. Tanto que tem várias regras morais do Bruce Wayne que até acabam sendo neuras pra ele, né? Que é a questão de que ele valoriza muito a vida, né? Por conta do pai dele que era médico. Ele não usa armas de fogo, assim. Tem toda essa questão que são regras morais que constroem o personagem. E tornam ele uma pessoa boa, assim. Ele é bem empático também. Até nesse sentido de, nos quadrinhos, em vários momentos, ele pega e dá emprego pra vilões que estão querendo se regenerar, por exemplo, capangas dos vilões, pra tentar tirar os caras da vida do Caramba. crime. Ele vai trazendo pra empresa Wayne, vai dando emprego pros caras. Ele faz Sim. ações sociais pra ajudar nisso. Então, ele é um cara que ele é muito preocupado com as pessoas, assim, o Bruce Wayne. É bem interessante. Tem até aquela história Guerra ao Crime, que é muito boa, do Alex Ross com o Paul Dini, que tem naquele encadernado dos maiores super-heróis da Terra, que também fala muito disso, da ação social do Bruce Wayne, enquanto a dualidade, né, dele tentar ser o Batman, pra ele fazer algo fisicamente ali, meio que é um vício dele, né, meio que uma atitude dele mais dele mesmo, de querer fazer a diferença com as próprias mãos, enquanto ele faz alguma coisa também com a empresa dele, sabe? No arco atual, no último Sim. arco do Zdarsky, da fase antes da fase dele fechar, por conta das ações sociais do Bruce Wayne, até entra uma relação interessante, né? A galera de Gotham, que é a galera mais de extremas, né, assim, que aparece lá, politicamente de extrema, que eles entram e começam a falar que o Bruce Wayne é comunista, porque ele tá ajudando a galera mais pobre e tal. Tem meio que uma questão dessa, né, Uhum. uma brincadeira com isso. Então, ele é um personagem muito preocupado com as pessoas, assim, eu gosto quando trazem isso pro Batman, não é só aquele cara carrancudo, sério, bravo, que não fala com ninguém e tal. Eu gosto quando o Bruce Wayne sorri, quando ele
não ficar fazendo piada, obviamente, mas quando ele sorri, ele é um cara um pouco mais tranquilo às vezes. Por isso que eu gosto muito da série animada, assim. A série animada eu acho que tem um equilíbrio muito legal disso. É um personagem bem interessante do Nossa, Superman lá. verdade, não. O Batman da série animada, eu acho que é um que mais equilibra essas facetas do Batman, né? E, tipo, se a gente for olhar ao longo da história do personagem, o Batman, ele é justamente isso mesmo, né? Ele é um personagem que já teve várias e várias facetas, tipo, eu acho que ele é diferente nessa questão de desenvolvimento de personagem do que o Superman, por exemplo. Porque o Superman, a gente veio ver uma outra versão dele muito recentemente com, sei lá, Injustice, The Boys e outras mídias que trazem essa versão do tipo o cara todo poderoso que como que ele age na sociedade em si, né? Mas o Batman, ele sempre teve essa questão. Uma hora ele é abordado como esse cara que ele realmente ele é preocupado com a vida, ele ajuda as pessoas, ele tá lá pra ser esse símbolo de esperança, mas ele também, ele vai lá e se veste de morcego à noite e vai sair metendo porrada nos criminosos, sabe? Sim. E tanto é que, tipo, não sei se vocês viram, o James Gunn, não, teve um documentário recentemente sobre o filme do Superman, e Sim. o James Gunn só tem algum momento ali, tem um trecho que ele fala que ele vê o Batman como esse maníaco que ele se veste de morcego à noite e sai caçando criminosos, dando Ah, medo isso nas daí é por pessoas, conta do sabe? uniforme, que ele estão questionando ele a questão do uniforme do Superman. Ele falou, olha, quando eu vou criar um uniforme, eu preciso pensar no como que o personagem quer que as pessoas vejam ele. E aí ele comenta aí sobre o Batman, que na cabeça dele o Batman é um doido que quer botar medo nos outros. Então ele não vai botar uma roupa Sim. amigável, sabe? Ele fala isso, né? Ele tem que dar Aham. medo na galera. E eu trouxe essa frase do James Gunn justamente porque faz muito sentido, né? Porque ele não é só uma única coisa. Então, se você for parar pra pensar, ele tem várias camadas e que podem ser abordadas de maneira diferente também. Então, sei lá, por isso que desde o Lego Batman ele é bom até a Animated Series, até Batman Arkham City, até as HQ. Então, é por isso que ele é um personagem tão legal de acompanhar, sabe? Ele sempre pode ser abordado diferente, sempre pode ter uma partezinha dele que ainda não foi explorada. Então, Sim. eu acho que é por isso, Sim. esse é um dos motivos que torna ele tão Inclusive, grande assim. pegando essa questão uma curiosidade legal aqui, tá? Que tá sendo tratada em alguns quadrinhos mais recentes, é a questão de que, tipo, É. beleza, o Superman, o que nem o David Conrad coloca, né? Que eles decidiram colocar. A gente até citou isso no episódio do Superman, provavelmente, pelo que eu lembro mais ou menos. Mas que ele coloca a sunga ali por cima da calça pra as crianças ficar. Parecer algo mais amigável para as crianças e tudo mais. Já o Batman, ele não quer ser amigável, né? Porque ele quer assustar os bandidos. Só que ao mesmo tempo ele não quer dar medo nas crianças, né? Tem algumas vezes que colocam isso nos quadrinhos. Então, sei lá, Sim. já colocaram de motivação de, por que, que ele não tampa a boca tudo, não fica uma roupa totalmente assustadora mesmo, ele tem que parecer humano. Pra ele não dar medo nas pessoas que ele tem que salvar também. E também tem a questão de que, nos quadrinhos mais recentes, coloca até que ele no bate-cinto de utilidade ele tem pirulito pra agradar as crianças, por exemplo. Às vezes ele vai lá, ele Eu tira ia, o Bonitinho. pirulito e eu ia dá, falar assim. disso também. Que na fase. Ele Não é fez na isso fase com. Zdarsky, mas na. Tem duas vezes que aconteceu isso recente. Uma que eu acho que você ia citar, que é no quadrinho da Asa Noturna, que ele dá pro Jonathan, Isso. pro filho do Super, uma Aham, eu ia hora, falar dessa. um pirulito. É muito bom. E isso é introduzido antes, numa história dos Zdarsky, que inclusive é uma história boa do Capuz Vermelho, olha só, que é Batman Capuz Vermelho, que aconteceu na. Era uma história extra que aconteceu na revista Batman Lendas Urbanas, é Urban Legends, eu acho que é. E nessa história tem uma Aham. hora que tem uma criança que perdeu os pais, e tá o Jason e o Batman lá falando e tudo mais. E aí o Batman, o menino tá com medo, o Batman ajoelha assim e fala, tá tudo bem, tira um pirulito e dá pra ele, sabe? E até o Jason questiona, você tem pirulito no cinto? Ele tenho que agradar as crianças, uma parada assim, sabe? Então é interessante. Fofo. Isso é muito legal. Mas acho que puxando um gancho, aproveitando desse aspecto de falar sobre facetas e tal, tem toda a discussão que tá tendo sobre o possível filme, né, do Batman, que é questão de tempo, até a gente ter um Batman no DCU. Mas eu vou aproveitar Sim. também pra falar qual que é a minha versão favorita, que pra mim é Por meio Por favor. também favor. difícil de dizer, porque pra mim são dois pilares muito importantes, né, que é basicamente a série Arkham como um todo, tipo, quando eu comprei o PS4, um dos primeiros jogos que eu comprei foi o Batman Arkham Knight, porque sou muito fã e queria muito jogar. Minha infância foi jogando Arkham City, Arkham Asylum. O City provavelmente deve ter zerado, sei lá, umas 3, 4 vezes, talvez até Nossa, 5 eu na também. vida. Eu joguei muito Batman Arkham City. Eu lembro que eu ficava rejogando o começo, porque eu gostava daquela parte que você tá com o Bruce Wayne preso, e aí você Sim, é escala a muito É bom. muito torre. boa. Tipo, mano, é muito, muito bem feito. Ô, Arthur, posso Porém, fazer um depoimento aí na sua parte? claro, claro. É rapidinho.
Eu lembro também, tipo, o meu primeiro console foi o Xbox 360, né? E foi aí que eu joguei o Batman Arkham City. E durante esse tempo eu via muita gameplay do Batman Arkham Knight no YouTube, né? Porque eu ficava com vontade de jogar e queria saber como que era o jogo. Uhum. Aí quando eu soube que eu ia ter um PS4, eu comprei o Batman Arkham Knight com meses de antecedência antes de eu conseguir um PS4, porque eu tava com Nossa. muita. O cara é desesperado. Eu tava. Não, eu já fui com preparo já. Assim que eu tivesse o PS4, eu ia jogar o Batman Arkham Knight. Porque realmente eu tenho muito carinho pelos jogos em si, né? Pela franquia. Eu acho que foi Arkham. algo que aconteceu comigo no 360, mas foi com o jogo do Homem-Aranha, o Shattered Dimensions, alguma coisa assim. Pô, esse jogo Sim. é muito bom. Eu tive o jogo antes de ter o console. Aí quando eu tive o console eu finalmente pude jogar. Mas, assim, a franquia Arkham é muito importante pra mim, assim. Acho que em vários sentidos, né? Tanto como pelo carinho pelo personagem, mas também como, sei lá, alguém que gosta de jogar videogame, alguém que gosta de ver essas histórias e tal. Mas ao Sim. mesmo tempo teve os filmes do Christopher Nolan, né? Que, sendo franco, eu acho que deve fazer assim, talvez papo de tipo 7 anos que eu não vejo nenhum deles, sabe? 7, 8 anos. Caraca. Então, eu tenho, assim, pouquíssimo contato recente com esses filmes. Mas assim, é inegável, assim, eu via muito quando era criança e tal. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui no cinema muito tarde da noite foi porque tava acabando a temporada, vamos dizer assim, de Batman, Cavaleiro das Trevas Ressurge. E aí meus pais me levaram no shopping, tipo, 11 da noite, pra ver. E eu lembro da sensação, assim, de chegar e depois sair, o shopping todo vazio e tal. Então, assim, como, acho que memória tipo, de afeto, assim, vamos dizer assim, os filmes têm um lugar muito especial pra mim, por mais que, se for pra dizer qual Batman tá no meu imaginário hoje em dia, eu acho que o do Arkham e o do Robert Pattinson são Batmans que estão muito mais, vamos dizer assim, frescos na minha memória. Eu realmente Justo. preciso revisitar a trilogia do Nolan. E Mas a eu acho série que esses dois animada, hein? E a pilares, série assim. animada também, Arthur. Tem que A revisitar a série série animada eu não animada. tive tanto contato. Tem que Não revisitar, tem tive que tanto ver, hein? contato. Tem que assistir, hein? Eu tenho que ver. No caso, Tem no que caso eu ver, tenho hein? que ver. Mas sim, tá na lista, tá na lista. Depois que eu vi Cable Crusader, eu fiquei com vontade. E vocês falando, assim, sobre esse lado da série animada trabalhar tão bem, esses várias facetas do Bruce e do Batman, me deu muita vontade de ver. Mas aí eu vou aproveitar pra puxar o gancho, que assim, né, tem essas imagens do nosso consciente, né, do que a gente já consumiu, e agora tá tendo muita discussão sobre o que o futuro aguarda, né? Sim. O James Gunn já falou que o próximo filme vai ser o Brave and the Bold, É, do Batman, é mais ou menos, né? A gente vai mas... ter o filme da Supergirl ainda no Gap, vai ter o filme do Cara de Barro, que a gente pode comentar um pouquinho daqui a pouco também. Mas ele falou, né, que tá na prioridades aí. Mulher Maravilha e Batman são as prioridades pra terminar o roteiro logo, né? E assim que terminar, vai gravar. Então, a gente tá na Uhum. expectativa, né? Sim. E aí tá tendo a discussão que antes de a gente começar a gravar, a gente tava debatendo, né? Igual o João já começou do episódio, deu já uma prévia, discutindo sobre a questão do Batman do DCU, né? Que tem meio que um racha aqui na mesa, né? De pessoas que gostariam de ver o Robert Pattinson junto com o Superman do David Corenswet, É meu sonho. mas enfim, acho que é um misto de expectativas, né? Eu gostaria porque, enfim, acho que tem o lado de ser o último Batman que a gente teve contato, e basicamente o único Batman do cinema. Então acho que faz sentido as pessoas quererem ver esse Batman com o único Superman do cinema que a gente tem hoje em dia. E só que tem os prós e contras, né? Eu acho que, conceitualmente falando, Os contras acho são que ambos os maiores filmes também. têm esse tópico da esperança, né? Tem o tópico da esperança, de como que os dois lutam por isso, mas são universos muito diferentes, né? Eu acho que talvez esse seja o principal problema. Sim. É, sim, verdade. Quem vai começar Essa opinando aí questão. antes de eu massacrar a pessoa que defendeu o Robert Pattinson no DCU? Droga. Não, vai lá, Bom, gente, pode falar Pode vocês. falar, Eu então. joguei Eu a, tô joguei a, esperando. eu levantei a bola pra vocês baterem aí, mano. Vocês Dá o que saque. mandaram, então. tipo, minha opinião é que assim, eu acharia legal. Eu acharia legal no sentido assim, tipo, eu acho que os dois dialogam muito. Mas o Batman do Robert Pattinson, meu principal problema é que ele é extremamente pé no chão, mais do que dos filmes do Christopher Nolan. Eu acho que para um universo de fantasia igual o Superman apresenta, sabe? É meio difícil imaginar esse Batman, e eu acho que o Matt Reeves teria que meio que fazer uma transição, sabe? Daquele universo se tornar um pouco mais fantasioso. Ainda mais com a série do Pinguim, tipo, mano, a série do Pinguim, o Batman, pra quem viu, né, ele é uma figura assim, sabe que ele existe, mas ele não é relevante praticamente. Os atos do Uhum. filme, né, do The Batman ecoam,
na história do Pinguim, mas é meio que um filme ponte pro Batman 2, que é muito bom, inclusive. Eu acho que até melhora o Sim, Batman, o The Batman. Mas enfim, demais. eu acho que o principal problema é isso, sabe? Eu acho que as duas figuras, por serem tão contrastantes e por justamente por isso, né? Talvez por parecer universos diferentes, seria até legal, tipo, caramba, essas coisas podem existir, sabe? O mesmo universo pode ter lados muito diferentes e cidades que tem uma, enfim, enquanto uma recebe alienígena do além, de outra dimensão, o cara tá enfrentando um maluco que faz charada, sabe? E, enfim, acho que isso é da hora, mas é difícil. Eu acharia, tipo, gosto da imagem dos dois juntos, mas reconheço que, tipo, mano, se pá que é muito, é distante até demais. Sim, é. Verdade, Arthur. E eu já vou aproveitar aqui para ser o seu contraponto, porque eu acho que o que você falou é muito válido também, né? Tipo, tanto é que enquanto a gente estava conversando no off aqui, a gente estava comentando das edits e das montagens que eles fazem com o Superman, que a gente tem atualmente, né? Que a gente teve esse ano, com o The Batman do Matt Reeves. E você vê que eles, teoricamente, eles casam, né? Muito por causa da mensagem que eles estão querendo passar. É, tipo, essa questão da esperança em si que os dois estão trazendo, que justamente foi a mensagem do The Batman e também foi a mensagem do Superman do David Concert. Então é muito fácil relacionar esses dois. E isso que você falou dessa proposta que o James Gunn tá trazendo de ser universos diferentes e meio que adotar isso também, e dessa questão que chega a ser interessante também, né? De, por exemplo, ter um cara que tá literalmente lutando com um cara que faz charada em Gotham, enquanto o outro tá saindo de um buraco negro. Então, isso é bem interessante também. Só que eu acho que isso acabaria prejudicando a visão do Matt Reeves, principalmente. Falou E e o James disse, Gunn ele ó. defende também que Isso aí. e o James Gunn ele já disse também que ele quer defender a visão da pessoa que estiver dirigindo ali, que estiver escrevendo o roteiro, pro DCU. Então, ele vai trazer essa questão dos filmes independentes, apesar de conectados, né? Então, trazer esse Batman do Matt Reeves pro universo do Superman, eu acho que justamente prejudicaria nisso, né? Tanto é que você falou que realmente teria que ter uma adaptação ali para os dois, quando estiver em tela juntos, funcionar. E eu também defendo a ideia de um novo Batman justamente por causa dessa questão, porque aí a gente pode explorar outras facetas do personagem que não estão sendo abordadas e que eu acho que são difíceis de ser abordadas com o universo do Matt Reeves, por exemplo, entendeu? Por exemplo, o Robin, a Bat-Família, que é algo que eu, tipo, vejo super funcionando com o Superman do David Concert, sabe? Nesse novo DCU. Inclusive, tô muito empolgado pra ver isso. O João falou também do Asa Noturna. Meu, imagina que interessante que seria ver o Asa Noturna interagindo com o Superman, que nem nas HQ Nossa, eles meu fizeram Deus, ia ser recentemente, né? incrível. Tipo, do Super meio que batizando ele como Asa Noturna futuramente, quem sabe? Mano, isso vai ser demais, Eu acho demais, que vai ter demais, cara. Tô acontecer. muito ansioso. Não, não sei se vai acontecer. Eu acho que ele não vai pegar do Superman, essa daí. Eu acho que vai ser a asa noturna dele mesmo. Porque se pá, o Eu asa também noturna já acho. existe. Acho que ele já virou asa noturna. Sim, Se pá. eu também acho isso. Mas eu tô falando que a questão seria muito interessante, seja de ver esse contato, né? Porque a gente não teve isso praticamente. A gente pode dizer que teve a relação ali do Superman do Henry Cavill com o Ben Affleck, mas foi algo muito passageiro e, sabe, era muita visão do Zack Snyder. Então, a gente vê esse Superman que é, tipo, literalmente parece que saiu dos quadrinhos e ter essa possibilidade de trazer um Batman também que pode ser muito isso, toda essa questão da Bat-família e tudo mais, eu tô muito ansioso pra ver isso Mano, também. Algo que é. eu acho que não seria possível no Bash Reeves. Bate-caverna com moeda Pode falar. gigante e dinossauro, amigo. É isso. É isso que a gente precisa. Exatamente, mano. É isso que a gente Tá precisa. faltando isso, assim. Exatamente. Tá faltando isso, Batman rapaziada. Lego tem isso, vocês reclamam, mas ele tem isso. Ah, quanto que ele Não, vale? lá, o professor aí. Também. Hoje em dia eu defendo o Batman Lego. Bom, mas essa é a minha opinião. Pra mim, eu Sempre acho que outro defendi. Batman funcionaria nesse novo universo que a gente viu com o pontapé inicial do Superman. Enquanto eu acho que o universo do Matt Reeves deve continuar separado, porque a visão do Matt Reeves pro Batman é muito única, sabe? Ele construiu algo muito bom ali e tem muito potencial pra ele continuar explorando isso em uma linha separada e não pro universo compartilhado. Essa é a minha opinião. Justo, não, super válido, super válido. Acho que vale a Mari falar antes do João, né? Porque eu acho que o João vai ser ainda mais incisivo na Incisivo. opinião dele. Sim. Mano, a minha opinião é muito parecida com. Mesmo com toda essa piada do tipo, nossa, eu quero ver os dois juntos, eu quero ver esse universo funcionando junto, é quase impossível. Então eu concordo muito com o que o Arthur e o Cauã falaram, porque, sinceramente, o filme do Robert Pattinson é tão pé no chão, ele é tão.
é algo que aconteceria na nossa realidade e o Superman é quase um sonho que a gente quer alcançar, sabe. Então Sim, pra uma mim fantasia. Sim. exatamente. Então eu gosto de querer ter esses personagens interagindo, porque eles parecem os 2 parecem tão reais como eu imagino cada um deles, e ver eles Isso, interagindo mano. junto seria Uhum. muito legal, porque eles são exatamente o que a gente queria ver do Superman e do Batman, sem ser eles se matando no começo, deles se Nossa, é conhecendo. verdade, hein? Então, Então seria muito interessante Farpas. ver essa dinâmica, não tem o que dizer, mano. Pra mim, eu nunca vi o Sim. Superman e o Batman sendo amigos em live action, assim, de verdade. Pra mim, eu não consigo ver isso além do pessoal na internet mostrando interações, assim, fingindo interações, então é muito interessante ver isso. Porque fora das HQs, não tem, a gente não tem tanto disso, tirando algumas séries animadas, que Aham. são muito poucas, ou aquela sempre rivalidade do Batman com o Superman. Pra mim, eu gosto muito dos 2, eu queria muito ver os 2 interagindo e ver mais deles, assim, Sim, em live action. verdade. eu consigo Mas imaginar, acho que é um ponto que me pega, que eu consigo imaginar, sei lá, o Superman interagindo com o Batman do Robert Pattinson e achando, tipo, nossa, sim, mano, esse é o cara mais irado da face da Terra, sabe? Ele é muito punk Ele é rock. muito Black Rock. É, sim. ele é muito punk, ele é literalmente punk rock. Sim. Não, mano, isso me fez lembrar, eu até, nossa, isso aí foi um momento que me pegou muito desprevenido. Tipo, eu realmente não tava esperando, sei lá, passar por esse turbilhão de emoções do nada. Mas esses dias eu tava, tipo assim, mexendo no Instagram e passou aquela HQ de que é o Batman e o Superman falando um sobre o outro. E aí tá tendo um paralelo, né? Que é tipo, o Batman fala, tipo, pô, o planeta dele explodiu, ele veio pra Terra sem ninguém, ele não devia nada pra ninguém, mesmo assim ele faz o bem. Enquanto isso, o Superman tá falando, tipo, pô, o Batman, ele não tem. O Bruce não tem os pais dele, ele cresceu sozinho, sabe? Tipo, ele não tinha por que se preocupar com as outras pessoas e mesmo assim ele faz o bem. E é, tipo, esse diálogo Sim. muito bonito dos dois falando um sobre o outro. E sabe, reconhecendo o quanto um admira o outro, sabe? Mano, eu Uhum. emocionei real, tipo, chorei lendo isso, tá ligado? Foi tipo, caraca, mano, que bagulho lindo, sabe? Muito E eu fiquei muito Verdade. imaginando, tipo, cara, seria muito da hora ver essa interação dos dois, sabe? E acho que me pegou no lendo dessa HQ, ou pelo menos esse trecho da HQ, acho que é justamente essa admiração que não é verbalizada um pro outro, sabe? Eu acho que isso me deixou Verdade. muito tocado, sabe? Tipo, os caras se admiram tanto e, tipo, eles não falam isso um pro outro, sabe? Mas eles, sei lá, acho que sentem de alguma forma. Uhum. Nossa, Mano, falou essa tudo. HQ eu acho. Faz muito tempo que eu não li, tá? Que eu não leio. Mas eu acho que é do Batman e Superman do Jeff Loeb, com Ed McGuinness desenhando. É do primeiro arco do Inimigos Públicos, eu acho. Mas não tenho certeza. Eu Não, pesquisei, acho eu que vi gente não, falando mano. que não gostou muito. Não gosta da HQ, mas falando que esse momento é muito bom. É, eu acho que é então. O Arthur, Porque é um quadrinho me mais corri... fraco, mas ele trata muito. O Jeff Loeb foi quem resgatou a amizade do Superman com o Batman nos quadrinhos. Daí é fato, sabe? Embora o pessoal não curte tantas histórias dele, o pessoal fala isso, que essa amizade deles que tinha na Era de Prata voltou por conta dessas HQs que ele fez, sabe? Eu acho bem Uhum. interessante. Sim. Me corrige se eu estiver errado, mas Arthur, esses painéis que você viu, enquanto eles estavam conversando e falando um do outro, eles estavam respectivamente com a Lois e com a Celina? Não, não. Isso mesmo. Ah, é isso Tipo, então? Ah, então é do Tom é esse King, pô. mesmo. É, Esse era do Tom King, pô. é Tom King, né? É o Sim. Porque eu lembrei de do. Inimigos Públicos também. Mas no Inimigos Públicos eles falam falando da história no momento, né? Então, tanto é que tem um meme que, tipo, fala que os dois são muito apaixonados, aí por isso É que eles que tinham que se isso é pegar, uma né? história de Pode amor. pá. Sim. Eu acho que eles se encontram no elevador depois. Tipo, Isso, é o o. Qual é o Batman. nome? É Super Amigos o nome desse arco. Esse arco é bem legal. Que O não tem só Batman ele tá encontro com a do mulher Batman gata com e, tipo, a. começa com ele falando, tipo, não preciso que você me acompanhe. Ela fala, eu sei, mas eu vou te acompanhar de qualquer forma. Mano, eu Ó, lembro gente, só que tem um desculpa. negócio que, tipo, tem uma treta também que tá tendo, que o Batman não quer ligar pro Superman e o Superman não quer ligar pro Batman. Tem uma parada dessa, né? Tem um negócio desse. Porque vai ter o casamento. E ele tá precisando chamar um padrinho, se eu não me engano. É uma parada dessa. Não sei se é o padrinho, quem que é. Mas ele tá O querendo Superman é o falar. Batman. É o Batman, porque ele vai casar com a Celina. Eu não Batman. lembro, porque no final das contas ele acaba chamando o Alfred pra ser a testemunha lá, o padrinho, né? Só que não lembro se que ele ia contar que ia casar pro Superman ou se ele ia chamar pra participar do casamento. Não me recordo agora, mas tinha uma parada dessa nesse quadrinho. É que faz tempo que eu li a fase Tom King. Uhum. Mas tem isso então, pode Ó, eu só falar. vou deixar uma.
Só vou deixar uma adendo aqui que eu fiquei orgulhoso porque eu corrigi o João falando de uma HQ, hein? Ah. Isso é brabo, errado. hein? Tome. Evento especial. Tô chegando no seu nível, João. Tá chegando, vambora. O treinamento tá dando certo, calma, o treinamento tá dando certo. É pra isso que eu tô te treinando, pra ser mais gato aqui, da minha parte. Eu sou seu pupilo. É. Muito bom. Ai, caramba. Mas Ai, e João, dá seu parecer inclusive, também. fale aí. Ó, seguinte, mano, eu acho que minha reação em relação ao Batman do Robert Pattinson com o Superman é uma questão assim, pô, os agentes são bonitinhos mesmo. Só que, mano, até o James Gunn tá cansado, velho. Se você chegar pro James Gunn e falar, e o Batman do Robert Pattinson? Ele, o filme tá indo. Não, ele vai estar no DCU. Ele, ai meu Deus, ele já bota a mão na cabeça e fala, meu Deus, não acredito. Tá ligado? Sim. O James Gunn já tá pé da Ele já vida com desmentiu isso. isso muitas vezes. Porque ele sempre fala, não, Verdade. gente, o Batman do Robert Pattinson é do Matt Reeves, é o trabalho dele, é universo à parte. Ah, mas não sei o que, não, é universo à parte. Eu vou ter o meu Batman que já apareceu no Curtir Comandos. Beleza, aí passou uma semana. E o Batman do Matt Reeves vai estar no DCU? Não, gente, o Batman do Matt Reeves é de outro universo. O Batman do DCU vai estar no Brave and the Bold, vai ter o Robin, vai ser outra coisa. Ah, beleza. Passa 2 semanas. Então, James Gunn, o Batman do Matt Reeves vai estar no DCU? Porra. Então, eu Mano, sabe o que é vocês isso? falaram. Mano, isso é abstinência da gente não ver um Batman e Superman juntos. Aí a gente quer juntar os dois que tem de uma vez logo, mas tem que ter paciência. É, exato. É a única imagem que a gente tem do cinema, sabe? O Batman do Robert Sim. Pattinson. Acho que faz sentido todo mundo querer ver esse crossover e tal. Eu acho que tem que ter no Cara de Barro, mano. Eu acho que não tem como ter Cara de Barro e não ter pelo menos uma aparição do Batman. Eu acho que vai ser o Batman Não, vai silhueta, hein? ter. Vai Ela ser o não Batman, vem. Batman silhueta no máximo, Nossa. no máximo. Porque o cara de Vai Barro, não sei se fazer vocês viram a igual. notícia, vai ser não vai se passar em Gotham, vai ser em Los Angeles, acho que é, um bagulho assim, Hollywood. Vai ser uma parada Nossa, dessa. Eu acabou cheguei a então. ver isso. Vai ser isso. Acabou o Assim, sonho. parece que vai ser legal o filme, Nossa, mas eu- eu não tô tão. Não é um filme que eu tô tão hypado, não. Eu tô mais hypado pra Supergirl, que não é mais Supergirl Mulher do Amanhã, né? Corrigindo o nosso episódio lá do James Gunn, mudaram o nome, né, recente. Que nem eu falei que ia mudar, inclusive. Virou Supergirl. Sim. E Batman, só Brave and the Bold, nem tem Batman no nome, né? Brave and the Bold, tenho quase certeza que quando for lançar esse filme vai ser Batman e Robin. Eu tô garantindo aqui pra vocês, tá? Que eles vão mudar o nome também. Assim como Superman Legacy Eu mudou pra também voto nisso. Superman, por aí vai. Então eu tô chutando isso. Sim, E eu tô mais empolgado pro Brave and the Bold no momento, né? E pro Mulher Maravilha, assim. O Cara de Barro, eu acho que ele tá ali. Olha, vai passar, vai ser legal, mas você sabe. Tipo isso, é nóis. Não, eu sabe? tô bem curioso, mas é que passa uma vibe de filme de streaming, né? Eu acho que igual o Sim. Pinguim. Não sei. É porque não saiu nada, né? Então é difícil. Eu sim. fico me perguntando se vai ser uma parada igual foi o. Que ele aparece em Creature Commands, né? Mas tem aquela coisa Sim. de ter vários caras de barro. Então não sei qual que vai ser a É, sacada. Eles falaram que o Mas do eu filme tô é o animado. Matthew Hagen, mas eles não confirmaram quem era o Cara de Barro do Christian Commandos, né? Eles não confirmaram pra gente ainda. Então, Sim. não se sabe. Mas eu vou falar pra vocês que desde a nossa última conversa sobre os próximos lançamentos do DCU, eu fiquei bem empolgado pra esse filme do Cara de Barro. Primeiro porque a gente já viu algumas adaptações dele pra animação, e a maior parte delas são muito boas e muito interessantes, trazem uma abordagem diferente. E sem contar que a gente viu alguns rumores, alguns depoimentos de que muito provavelmente esse filme vai ter um horror corporal muito forte. O que é muito interessante por si só também, né? Ainda mais depois que a gente teve Substância. Então, só de imaginar, teoricamente, um Substância dentro do universo do DCU, pô, já é uma baita proposta, sabe? E ainda mais com a pequena possibilidade da gente ver algo relacionado ao Batman. Isso me deixa empolgado também. E eu concordo com o Arthur que pelo menos uma silhueta devia aparecer ali, sabe? Ô, Precisa vocês ter a viram? presença do Batman. Vocês viram que o que a gente. Acho que a gente. Não lembro se você tava confirmado na época, acho que não. Mas quando a gente comentou no episódio de James Gunn lá na outra temporada, a gente falou que seria legal que seria inspirado no episódio do Animated Series, né? No Perito em Formas Humanas. E depois o cara que ia dirigir, não vai mais dirigir, que é o escritor, que é o cara até da residência do. Putz, ele faz uma série de terror que a Paula gosta pra caramba, esqueci o nome agora, mas enfim, o cara. É, Moto na Residência Rio, não é? Então, é Moto da Residência Rio. É o mesmo cara. Ele falou que pra criar o roteiro original, que ele entregou pro James Gunn, ele se inspirou no episódio Perito em Formas Humanas. Então ele se inspirou no Animated Ô, Series, louco. tá ligado? Ele falou isso, verbalizou. Depois da gente falar que seria Então, legal. e esse episódio. Detalhe. E esse episódio é muito bom, mano. Não tem como não se basear nele, porque é uma das referências quando pensa em Cara de Barro. Então, Sim. ainda bem que ele fez isso. Eles melhoram o personagem porque eles misturam, né? Eles misturam o Matthew Hagen, que é o segundo Cara de Barro, com o Basil Karlo, com a ideia do ator. E eles ainda pegam algumas coisas do Preston Payne, né? Que é o terceiro Cara de Barro. A questão dele sentir dor, tudo mais, dele usar uma substância, né? Química e tal.
de laboratório, então ele misturou os 3 caras de barro no desenho. Eu acho que vai ser essa versão aí, meio que misturada, que a gente vai ver no filme. Ele já fala que é o Matthew Hagen, então provavelmente vai ser inspirado na série animada, né? Então eu chuto isso. Sim. Eu acho que um ponto muito positivo é comparando um pouco com a Marvel, né? Porque eu sinto que a Marvel ela tem dificuldade de escapar dentro, tipo, do próprio gênero dela, que ela Ah, criou, sim. sabe? Esse super-herói e tal. E abordar temas um pouco diferentes ou gêneros diferentes. Tem o Doutor Estranho, né? O Multiverso da Loucura, que supostamente é um filme de terror também. Mas fica sempre no Muito quase, longe. né? Então, Meu Sim. É Deus. eu acho que é sempre o quase. o que tem mais êxito nisso foi aquele Lobisomem na Meia-Noite, mas mesmo assim ainda você sente o cheiro da Marvel ali, sabe? Não tá completamente fora. Nossa, Você de consegue longe jogar. também. Ali é a fórmula pura da Marvel, só que uma Só que tentativa de um gênero diferente. tentando ser um terror E dos só de anos 50, né? ver. Uma homenagem, assim, tá ligado? Sim. E só de ver Pinguim, eu acho que dá pra sentir um pouco mais disso. Eu não vi Echo e eu também. A primeira temporada de Demolidor, né? O Reborn. Que são mais 18, né? Ambas as séries. Sim. Demolidor começa bem e depois desanda, né, mano? Eu e o Cauã temos opiniões fortes, eu acho. Mas eu É. digo, tipo assim, no sentido de conseguir você ver a parada e ficar assim, caramba, tô vendo algo que nem parece Marvel, nem parece DC, ou tipo, nossa, é muito diferente da obra tal que se passa no mesmo universo ou da mesma marca, sabe? Por Cara, mais que o do Matt Reeves seja de outro universo, é muito louco você comparar, tipo, a série do Pinguim com o filme do Superman, por exemplo, sabe? Tipo, não, é caramba, muito diferente. a marca DCU tá fazendo, tipo, filmes e produções tão distintas. Sim. Sim, E acho realmente. que Cara de Barro pode ser esse pontapé inicial interessante, sabe? De tipo, olha só, que da hora, o DCU também faz filme de terror e Eu pá. acho que Lanternas já vai ser esse Uhum. divisor, pra mim. Já vai ser esse divisor, Hum, Lanternas. bom Porque, ponto. Vai ser no final desse ano? não, no começo do ano que vem, porque Não. final de ano tem Pacificador, né? Que tá saindo agora. Pacificador tá saindo agora. Sim. Verdade. Isso. Então tem isso, basicamente. Mas já é diferente. Se você ver os trabalhos de James Gunn, já é diferente. Pô, Superman com Creature Commandos, por exemplo. Você já consegue ver uma diferença Uhum. bem, bem grande, assim. Tipo, eu tô Sim, bem eu fico empolgado pra curioso quando ele isso. fala sobre jogos, né? Que ele quer mesclar muitas mídias. Cara, Tipo, quando chegar em jogo, como eu que vai acho ser? que. Eu chuto, tá? Porque não tem, faz tempo que a gente não fala nada disso. Eu acho que isso foi pro Vala, hein? Eu acho que ele viu que ia ser muito difícil. Eu acho que ele não vai nem citar mais isso de fazer jogo. Vai animação e filme, com É, certeza. Eu acho que jogo é bem possível mesmo. vai ficar pra trás, hein? Eu acho que não vai rolar, Eu não. acho que o James Gunn não tinha considerado o tempo de produção de um jogo, né? Sim, O quão É, isso é diferente. ele exatamente. vai fazer um Elseworlds, né? Sei lá. Ainda mais É, esse porque É, jogo é do estilo Elseworlds. a Warner tá com problemas sérios, né, com a divisão de games deles. Então o James Gunn deve ter pulado fora dessa roubada. Ele falou, não vai dar certo. Deixa os caras se resolver, depois a gente vê alguma coisa. Mas no momento, focar em filme, série e animação que eu tenho controle. Eu acredito que foi isso. Porque da época que ele fez esse anúncio lá atrás, que ele teria essas ideias, até o tempo de cá, já mudou, acho que 2 vezes a direção de games da Warner, deu toda a treta com o jogo do Esquadrão Suicida, deu muito ruim pra eles. O diretor Uhum. Ah, criativo e ali saiu fora, e despediram o cara, botaram uma outra galera, os estúdios se dividiram, tá mó rolê lá, a questão de jogos da Warner. Tá uma bagunça. vamos aproveitar, vamos aproveitar para dizer que a gente já tá falando dessa bagunça dos jogos da Warner. E porque recentemente não, já faz alguns meses que saiu as concept arts de um jogo cancelado do Batman do universo Arkham, onde Ah, o Ô, sim, Bruce sim. Wayne ia louco. estar mais velho e a Projeto gente Sabá. acompanharia o Damian. É o Projeto Isso. Sabá. Aí saiu essas concept arts e em seguida a gente ficou sabendo que é de um jogo cancelado da franquia Arkham. Que muito provavelmente foi cancelado por causa do jogo com os 4 Robins, que eu esqueci agora o nome. Você lembra, Arthur? Arkham Gotham Knights. Knights. Gotham Gotham Knights, pode Knights. falar, Gotham Knights. E por causa do jogo do Esquadrão Suicida também, já que eles estavam focados no jogo multiplayer, cooperação e tudo mais. Foi incrível que os dois floparam, né? Os Então, dois Exatamente. floparam. incrível, não? Pô, eu botei. Impressionante. Mano, eu botei fé, falar pra vocês, eu achei que pelo menos. Não, assim, Esquadrão Suicida, vamos lá. Quando só tinha o trailer do Superman, eu falava genuinamente pros meus amigos assim, mano, eu tô mais ansioso pra ter um console de nova geração pra eu jogar. Porque na minha cabeça ia ser tipo assim, beleza, mano, multiplayer com a qualidade de história da Rocksteady, sabe? Tipo, eles Sim. sabem fazer um mundo aberto, sabem Gente, é que contar o Paul também Dini não momentos tá mais lá. lineares. O Paul Dini não tá mais lá, Aí entendeu? acabou tudo. Acabou. Mano, porque eu fiquei Verdade. pensando assim, Meu nossa, Deus. véi, você é a Arlequina, o Deadshot, o King Shark e o Capitão Boomerang enfrentando o Superman ou o Batman. Tipo, mano, isso é tipo material de terror, sabe? Tipo, imagina você ser perseguido por um desses dois manos. Já Eu era. Sim. fiquei, mano, eu ficava imaginando assim, Todo nossa, vai ter uma Superman não sessão teria inteira de perseguição, terror. né? Pra começar, você ia pensar em correr, ele te explodia.
Você nem Não ia ia ter ver. chance. Mas, tipo, eu ficava imaginando, assim, eu falei, nossa, esse jogo vai ser incrível porque absurdo. Imagina você ter que fugir do Batman, sabe? Você ser a presa dele. E eles jogam tudo isso pro espaço, né? Eu não vi todo o gameplay, eu vi a luta contra o Superman. Que é eles. É engraçado porque eles se amarram com um Kryptonita monte de amarelo. kryptonita, assim, eles fazem umas roupinhas de Kryptonita amarelo. kryptonita. Acho que é engraçadinho. Sim. Mas ainda assim é tipo, mano, é Destiny, né? É uma esponja de bala que você fica tirando até ele cair. Então, tipo, Nossa. muito Uhum. decepcionante. Eu Muito acho que a decepcionante. E o parte mais Batman também, né? interessante desse jogo é quando eles lutam com o Batman, que não é uma luta, que é só uma referência aí a Arkham, que eles estão no modo Predador, só que na visão deles contra o Batman. É o único momento que Hum. presta do jogo, assim, realmente. Você fala, nossa, interessante, Eu nem tentaram fazer cheguei algo a legal. ver. E aí é meio que uma Sim. cena de terror mesmo. Eles realmente fazem isso como se você tivesse você é tipo um capanga, quando você é tipo os capangas no modo predador do Batman. E aí ele vai derrubando um por um, você vai Entendi. trocando de um por um e tal. Mas é a cena mais interessante do jogo, só que de resto, assim, nossa, é bem. Eu vi a história inteira, tá? Eu não joguei, mas eu vi a história inteira. De resto é bem. Uhum. Não fiquei nem com vontade de jogar, sinceramente. E eles matam, né, o Batman. Tanto que eu vi muita gente reclamando, assim, que foi meio desrespeitoso pensar que era o É, Batman do Arkham. inclusive foi o último trabalho de voz do Kevin Conroy, né? Se eu não me engano. Não, depois teve a animação do Crise nas Infinitas Terras, que é uma bosta também, mas foi o último trabalho, acho que foi lá. Não, acho que a última fala dele é bonita, pelo menos, né? Tipo, tipo é meio, sei lá, pensar que ele já se foi. Sim, Eu acho que a última fala dele lutando contra o Coringa e falando que ele sempre vai ser o. sim, isso é legal. Mas a animação é ruim. É. A animação é muito ruim. Nossa, Mas eu fico triste, assim, eu acho acho que incrível essa eu não animação. consigo pensar, assim, se a gente realmente vai ter um jogo do Batman tão bom quanto os Arkhams. Tem o Shadows, É. né? Mas aí Assim, parece. só a Mari pode jogar. É verdade. Ô, ô, ô. Arco Shadows eu vi a história inteira. Ela é bem boa a história. Eu não joguei, né? Porque eu não tenho VR. Não tenho habilidades aí. Eu não tenho coisas. Uhum. A Mari me chama pra jogar. Digo. Mano, mas nem é meu, é da minha irmã. Mas enfim. O Rocksteady tá trabalhando no jogo novo do Batman. Parece que tem rumores, né? De que estão fazendo um Arkham Beyond aí. Um jogo do Batman do futuro. Mas vamos Ô, ver, né? louco. Se vai acontecer mesmo. O projeto Sabá já era um É jogo uma muito aposta bom. Agora segura. é jogo, lá vai. Batman Beyond é outro sofrido também, né? Porque Batman do fala que vai ter futuro. animação, cancela. Estão falando de jogo aí, sei lá. Cancela. Cancela. Vai ser um Esse é filme, Quem cancela. sabe. É, com o Super Choque, né? Isso, eu achei interessante. Eu não sei quem é o escritor, eu não fui atrás, Também. mas. Não. É que Também não. assim, a última minissérie lá que eu acho que é Batman Beyond, saiu até no Brasil já, eu acho que é. Como é que é? Gotham Noir? Eu acho que é. Acho que é Neo Gothic, eu acho que é o nome do bagulho assim, o nome da Não última é Batman minissérie. Cavaleiro Branco? Não, esse daí é outro universo. O do Beyond mesmo tá Mas saindo minisséries dele, um por ano pelo menos. eu vi Do alguma coisa Terry que o. McGinnis. Não, Eu é vi porque alguma coisa tem. que o Batman Beyond aparece, não? Sim, Tem? sim, Eu é não porque sei, sei tem lá. no, é porque tem, então, vamos para outro caminho aqui. Tem uma série de quadrinhos do Batman que chama Batman Cavaleiro Branco, que Eita. mostra uma realidade onde o Coringa fica do bem, tem uma treta ali, o Batman é preso, tem uma troca-troca ali. Aí tem várias minisséries desse universo. Aí você tem o Cavaleiro Branco, depois tem a Maldição do Cavaleiro Branco, que é minha favorita, inclusive, eu acho muito boa. E depois tem o Uhum. Batman Cavaleiro Branco do Futuro, que é aí que aparece o McGuinness. E tem as minisséries no meio ali. Esse universo que já tá acontecendo é do Sam Murphy, que é um desenhista que ele também roteiriza esses quadrinhos aí. E você tem também a série do Batman do Futuro que se passa na Terra, eu acho que é Terra 13, não lembro agora o nome da Terra dele. Mas que, pelo menos uma vez por ano, a gente tem uma minissérie do Terry McGuinness, que é o Batman do Futuro, essa versão futurista do Batman. E a última que saiu, que é essa que eu tô falando, que é a Neo Gothic, eu achei bem mais ou menos. Tipo, eu li o Uhum. quadrinho do Batman do Futuro antes, que era do Dan Jurgens, que é o cara da Morte do Superman, ele ficou bastante tempo escrevendo. Era bem legal, só que Sim. depois que tem essas minisséries, é bem mais ou menos essas histórias, sabe? Bem, sei lá, Aham. bem com açúcar, assim, bem chatinhas. Então, esse do Super Choque eu empolguei por ter o Super Choque, mas eu não vi quem que tá escrevendo. Então, eu não sei se eu tô tão empolgado, mas eu acho legal a DC tá querendo trazer o personagem de volta. Se tiver o jogo, eu acho que vai ser muito legal. Verdade. Porque é um personagem muito bom, Também, gente. concordo. Sim. E visualmente parece estar interessante também. Vamos ver Sim, o que vai sair daí. vamos ver. Pô, mas essa animação do Batman Beyond é um pecado, né? É a mesma galera do Aranha. Foi, os diretores. Não, foi criminoso Foi. Uhum. cancelar. Os caras chegam. Não, Não, você tem Fizeram a noção. proposta. Os caras do Aranha Verso chegar na frente do seu estúdio e falar: Olha, queremos fazer uma animação pra vocês do Batman. Não. Não, mas a gente tem o trailer aqui, ó. A gente animou um pouquinho. Nossa, Não.
certeza. Não. Mano, Tá bom então. Ele foi o mais impressionante é que eles não chegaram lá com o roteiro, por exemplo. Eles chegaram lá com animação, com concept art. Isso é loucura. E foi recusado Nossa, mesmo eles assim. fizeram o briefing deles. E da média de animador. Mano, Sim, Mário. Aham. imagina a Warner olhando e falando, não. Cara, não, beleza. É que a Warner odeia animação, né? Pra começo de conversa, então. Sim. Ai, meu Deus do céu. Ai, Deve a que ela Warner e suas existiu por causa da decisões. animação, hein? Eu acho que devia voltar a ter filme animado. Não, Deveria. Deveria, Sim, totalmente. deveria mesmo. Nossa, Verdade. Oh, e... Pode falar, João. não, você ia falar que Batman do Futuro é um crime, a gente não tem nada dele, porque ele é um personagem muito interessante. Ele surgiu dentro do universo do Muito, mano. Batman Animated Series. Vocês sabem que também é uma continuidade, né? O Batman do Futuro é o futuro Sim, do ser aham, animado. Pô, muito interessante. Isso é muito bom, né? Demais. É, eu achava da hora ver o Bruce velhinho lá, tipo, dando as dicas pro. Nem sei o nome do Batman Beyond, É o mano. Terry, Nem lembro Terry dele. McGuinness. O Terry. Terry. Sim. Mas é filho dele? Eu realmente não lembro. Então, não. É assim, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar da série animada. Nos quadrinhos mudam isso, tá? Mas na série animada, ele era filho de um outro casal ali, tudo mais, e ele parecia ser só um adolescente ali que foi apadrinhado pelo Batman pra virar novo Batman. Ponto. É isso. Só que depois, no desenho da Liga da Justiça Sem Limites, a gente tem um retcon pra fechar pontas soltas do Batman do Futuro, porque a animação foi cancelada. E eu não lembro o nome desse episódio, eu acho que é Epílogo. É Epílogo o nome do episódio. E ele basicamente é o episódio da Liga da Justiça Sem Limites que conecta com coisas do Batman do Futuro. E ele coloca que o Terry, na verdade, ele era um clone do Bruce Wayne, que foi implantado na barriga da mãe do Nossa. Terry, uma parada dessa. Oh my Porque a god. Meu Amanda Waller Deus. queria criar uma versão nova do Batman pro futuro. E só que aí ela contrata a Andrea Belmonte, que é a fantasma, pra matar os pais do Terry, pra criar exatamente igual aconteceu com o Bruce. Só que ela desiste no meio do caminho. E aí o Terry é criado normal e o destino junta ele com o Bruce no futuro. E aí é revelado que meio que sim, ele é filho do Bruce, mas não é. Tipo isso. A Amanda Waller fez isso lá, tipo, Sim. sem o Bruce saber? Aham, exatamente. A Amanda Waller fez isso. Mas por que ela? Porque ela é fã do Batman ou qual que é a brisa? É porque ela não queria que. É, Eu não lembro com direito certeza. do episódio, mas tem uma parada que ela não queria deixar o mundo sem o Batman. Tipo, um bagulho assim, porque o Batman vai ficar velho, vai morrer, e precisava preparar um outro Batman. Tipo, essa é a ideia que ela tem, assim. E tem umas explicações lá, eu não lembro, porque faz tempo que eu vi esse episódio. Tô pra ver ainda, rever, né? Liga dos Sem Limites e Vou Batman ter do que Futuro. clonar o Batman. Mas tem isso. Não, vai ter não Ela outro mete caminho. um que ela quer clonar o Batman. É isso. Não, com certeza, a minha explicação canon agora é que ela é fã do Batman. Não tem dúvida. É, então. Com certeza. É que teve aquela cena Não, do Liga explicação dos Sem Limites possível. que ele aparece no chuveiro, né? Pra interrogar ela. Ela tava pelada. Ela, o quê? Você tá aqui? Começa a interrogar ela. Ela ficou fã depois daí, né? Que horror! Muito bom. Acho que foi Ai, isso. Verdade. Pô, a série da Amanda Waller foi com Deus, né? Então, o Jamie Gunn falou que tá perguntando Acho- pra ele ir agora na Ela e o Premiere do Batman. Pacificador. E aí ele falou, tá em processo, mas tá com umas complicações. Ele não falou que cancelou, né? Ele falou que tá com processo aí. Entendi. Porque essa série eu acho que tinha roteiro. Teve, acho que é cara. legal destacar. Tinha roteiro Eu essa série, vi. Eu acho que foi inclusive no Brasil que o James Gunn falou. Que é acho que foi o Omelete que tava entrevistando ele e tal. Ele tava fazendo a turnê pra divulgar Superman. E aí o cara perguntou quantos roteiros ele esperava ler que teriam o Batman nos próximos meses. E ele falou, talvez uns 3. Talvez uns 3 roteiros. Mas aí Caraca. quando isso vai sair, vai saber. Então, mano, eu acho que chutando no calendário aqui. Eu acho que Mulher Maravilha logo logo o roteiro entrega pronto. Logo logo vai estar pronto. Também Eu acho que até ano que vem a gente grava esse filme, em 2027 já sai. E Batman vai ser lá pra 2028, depois do Matt Reeves. O do Matt Reeves começa a gravar daqui a pouco já. Já tá com o roteiro certo já. Sim. Então logo logo vai ser tipo assim, mano, dobradinha Batman. 2027 vai ser Mulher Maravilha do DCU e Batman do Robert Pattinson. E 2028 vai ser Brave and the Bold. Eu chuto que vai ser isso, assim. Ou tinha que sair no mesmo ano, mano. Robert Pattinson e Batman no DCU no mesmo Tudo dia. que eu quero. No mesmo Imagina, dia. mano. Não vai acontecer, não vai acontecer. Eu acho Imagina que que eles vão insano, dobradinha Batman. no mesmo ano. Mano, eu Não, acho que não vai acontecer. superaria a Open Barbie. É verdade. Seria o É Open verdade. Barbie Seria o da Batman DC. ao Não, mas quadrado. Batman ao quadrado. Não, ia É. ser insano, né? Tipo, a E lança DC no dia do criando, Batman, tipo, foda-se. Lança no dia do rivalidade entre os dois Batman que eles têm. Nossa. Sim, mano, loucura. Mano, exatamente. Eu acho que eles não fariam Sim. isso por questão de marketing. Porque ia complicar muito pra eles, sim. cara. Ia complicar Mas, muito. mas não sei não, porque eu não sei se isso vai rolar ainda, não sei como que tá a situação, mas eu vi que estão planejando fazer
4 filmes do Beatles pra cada membro. E estão Nossa, pretendendo sim. lançar no mesmo mês, se eu não me engano. Então imagina. Nossa senhora. Eu ouvi falar alguma coisa Deus assim, do que eles iam céu. lançar, tipo, de pouquinho em pouquinho, assim, mas com um espaço muito curto. Então, Deus do então, céu. sei lá. Eu não descarto essa possibilidade pro Batman. Vai que os caras querem inovar no marketing, né? Então. Mas eu acho que não vai, gente, porque ainda tem que aprovar o roteiro. Mulher Maravilha é. Vocês viram que a Mulher Maravilha, quem vai escrever é a mesma mulher lá, que. Esqueci o nome dela agora, me deu branco. Toda hora eu falo o nome dela. O É o que escreveu o Jovens Supergirl. Titãs? Mesmo que estava escrevendo Jovens Titãs e escreveu Supergirl. Nossa, qual é o nome dela? Você encontrou ela, não encontrou, Cauã? Não. Não, É. The eu Artist encontrei a Supergirl. ilustradora. Ah, Isso, a tá. ilustradora do Supergirl Mulher do Amanhã. Entendi. Ah, Não foi a Aí escritora. não. Não. Inclusive, quem escreveu essa história de Supergirl Mulher do Amanhã foi o Tom Tom King. King. Tom King, Ah, o escritor. Isso. Aham. Mas o Brabo. filme Inclu- em si é a Ana Nogueira que tá escrevendo, que escreveu o filme da Supergirl adaptando Ana essa história do Tom Nogueira. King. Ela começou a fazer o roteiro dos Isso. Jovens Titãs, só que o James Gunn pediu pra ela parar pra ir fazer o roteiro da Mulher Maravilha. Então ela tá fazendo Mulher Maravilha faz um tempo, hein? Já faz tempo que ela tá escrevendo. Faz um tempo mesmo. Faz um Mas tempo. eu acho que logo eles realmente anunciam e Mulher Maravilha vai adiantar bastante. E eu acho que uma decisão super acertada, porque o que tava pra vir antes era a Paradise Lost, né? O que Eu acho que parece é ser no um bom mesmo ano. projeto, mas sinceramente, Eu acho que sai no mesmo será? ano. Acho que Eu não, acho mano. que sim. Acho que Eu não 2027 a acho. gente vai ter Paradise Lost em série e Mulher Maravilha em filme. Vai ser os dois no mesmo ano. Vai Eu, hype Mulher Maravilha bom, 2027, velho. Acho que vai ser isso. caramba. tomara. Mulher Maravilha merece. Eu tô ansioso pro que vai vir dela aí no futuro. E, inclusive, falando de novidade também, mudando um pouco do assunto do DCU, eu queria falar com vocês também algumas coisas que eu reuni aqui, porque esse ano a gente teve várias coisas, né? A gente tá tendo a nova fase, nesse mês que tá saindo o episódio, tá tendo a nova fase, que eu acho que o João pode falar O mais, né? Batman. Com o Jimenez e com o Mac Friction, né? Que tá Matt fazendo também, tá Fraction. escrevendo? Eu amo esse homem, simplesmente. Pra quem não sabe, o Batman tem o quadrinho principal dele, né? Tem vários quadrinhos saindo do Batman, pra quem não acompanha as gibis mensais, que são tem dois quadrinhos que são tradicionalmente mensais do Batman, que saem todo mês nos Estados Unidos desde os anos 40. A gente tem o Batman, que é a revista principal, e a Detective Comics, que é a revista secundária. Hoje em dia, a gente tá tendo uma terceira revista regular, que é a Batman e Robin, que tanto o Detective quanto o Batman e Robin já estão acontecendo numa fase atual, legais, inclusive. O Batman e Robin Sim. tá com o Philip Kennedy Johnson, que é um autor que eu não tinha lido muita coisa, mas ele tava sendo muito bem falado. Ele tá fazendo Hulk, ele fez Superman. E essa fase dele tá legal, eu voltei a ler, tá interessante. E a Detective tá com o Tom Taylor, que é o cara do Asa Noturna, né? Que tava fazendo Asa Noturna recentemente. Tá bem legal também. E Uhum. atualmente a gente tá num hiato na revista do Batman, porque o roteirista principal, que era o Chip Zdarsky, que eu citei no episódio anterior lá do ano passado, e eu tô citando aqui, eu citei também nesse episódio aqui, ele saiu, porque pra ele deu, né? Eles até pediram pra ele ficar um arco a mais, pra eles se prepararem pra colocar outro escritor, e agora tá tendo um tapa-buraco, que é o Silêncio 2, que o Jeff Loeb e o Jim Lee, que são o roteirista e desenhista principal do Silêncio, a série original lá dos anos 2000, voltaram pra fazer Silêncio 2, e tá uma bosta, simplesmente, tá? Tá muito ruim. Só que é só pra tapar buraco. Eles estão finalizando a revista do Batman porque em setembro, agora esse mês, né? A revista foi zerada e começou uma fase nova. Que tá sendo com um escritor que eu gosto muito, que é o Matt Fraction. Matt Fraction, ele é incrível, gente. Ele fez uma das melhores coisas de super-herói na minha vida que eu já li, que é o Homem de Ferro dele. Olha que eu nem sou fã do Homem de Ferro nos quadrinhos. E a fase dele é sensacional. Acontece lá durante os anos 2009, por aí. Ele ficou uns 4 anos fazendo Homem de Ferro, muito bom. Que só o Valeu da Roca desenhando. Ele fez aquela fase do Gavião Arqueiro, que ganhou Eisner, que é com o David Aja desenhando. Foi ele que fez? Foi ele que fez. Legal, boa. Muito bom. Ele também Sim. fez uma minissérie do Jimmy Olsen, recente, que eu não vi muita gente falando, mas que é excelente também. Ele escreveu o Jimmy Olsen pra DC. Inclusive, talvez a série de Jimmy Olsen que anunciaram aí, que eu acho que não foi anunciado oficialmente, né? Mas vazou aí, que vai ter, né? Derivado do Superman, que a gente comentou no episódio do Superman também. Vai pegar um pouco da fase dele, muito provavelmente, porque é uma fase bem celebrada do Jimmy Olsen. E ele é um baita de um roteirista. Uhum. E ele é muito amigo do Zdarsky, né? Então eu acho que algumas coisas que o Zdarsky deixou em aberto, talvez ele pegue também. E a fase vai estar Legal. começando agora e vai continuar com o mesmo desenhista que o Duama, que tava fazendo já Batman há quase 5 anos, né? Que é o Jorge Mendes. Jimenez. O Jorge Mendes, Sou fã desse cara. todo mundo ama ele. Tenho certeza, assim, Sim. não tem ninguém que não gosta desse cara. Ele é super legal nas redes sociais, posta muita coisa e ele desenha pra caramba. A narrativa dele é absurda. E o pessoal zoa, Verdade. e que eu até zoei em outro episódio que ele é sócio da DC, porque ele tá desenhando o Batman, ninguém tira ele do Batman faz 5 anos, basicamente. Na Verdade, boa. né? Sim.
Tanto que pra mim, eu acho que hoje em Aham. dia eu relaciono mais ele com o Batman do que com o Superman, porque o Superman ele é desenhista reserva. No Batman ele é o principal há 5 anos já, tá ligado? Então, Sim, loucura isso. eu gosto Uhum. bastante. E a fase dele está prometendo ser bem interessante pra quem quer começar a ler quadrinhos, tá? Eu acho que daqui a alguns meses, no começo do ano que vem, a Panini vai estar trazendo essa fase, muito provavelmente. Não, certeza, eles vão trazer. Só não sei qual vai ser o formato, mas vão trazer. E vai ser interessante pra quem quer começar a ler o Batman. Porque o Matt Fraction falou que Sim. ele vai considerar a cronologia, então tem algumas coisas diferentes. O comissário Gordon, ele se aposentou e voltou da aposentadoria. E ele tá sendo um policial de rua agora. O Alfred tá morto ainda, né? Então tem isso. A gente tem dois Robins no momento, que tanto o Damian quanto o Tim Drake são Robins atuais principais na revista. Então tem algumas Boa. diferenças, mas ele tá fazendo um quadrinho que é pra todo mundo. O Matt Fraction já falou que ele gosta muito dos anos 80, das histórias do Batman, e de outras obras, tipo série animada e tudo mais. Então ele quer fazer uma história que seja mais episódica. Então cada edição vai contar uma história começo, meio e fim. E no final vai ter um arco maior que vai se juntando aos poucos. Mas a ideia é de fazer você, tipo, ir na banca de jornal, como era antigamente, ler uma história fechada do Batman. Então isso tá me empolgando bastante. Pô, Então vai ser bem isso é interessante, muito assim. bom, cara. Eu sinto falta disso também. É uma proposta muito interessante. Eu tô ansioso pra essa nova fase também. E eu já vou aproveitar aqui o gancho pra dizer das outras três coisas que eu queria falar. A primeira delas já vou falar logo de uma vez, que esse ano saiu o Batman Ninja e Sim. agora esse mês também, se eu não me engano, de setembro, vai sair Batman Azteca, que vai ser uma outra animação com essa pegada. Caramba. Sim, então visualmente pelo menos promete, parece estar bem interessante, vamos ver em questão de história, mas por ser uma animação do Batman e eles sempre trazem o Batman pra explorar essas novas etnias e tudo mais, vai ser bem interessante. E as outras duas coisas que eu queria comentar aqui também, que é o crossover que a gente vai ter, né, Batman e Deadpool, e também do Batman Absolute, né, que a gente não podia deixar de falar também que tá bombando, eu tô amando, tô com muita vontade de voltar a ler, e tá todo mundo Você tá falando junto também. já, pô? Você tá em qual edição? Você parou? N- Não, O mano, eu Absolute parei, Batman. acho que na primeira ou na segunda, mas agora que a Nossa, então Panini você não anunciou viu que vai começar... nada. Nossa, não viu nada ainda, Não, cara. Você não viu eu, nada. eu tô vendo eu tô vendo os spoilers, né? Porque tá chegando até mim. Mas eu tô guardando porque eu quero ler físico. A Panini já anunciou que vai começar a sair a versão física aqui Mano. no Brasil esse Já ano. começou esse Esse mês. ano não, Começou esse esse mês. mês. Esse Esse mês, mês. é. O mês passado. Não, foi Então eu mês quero. passado que foi a primeira. Mês passado. Foi, foi, Foi mês foi, foi. passado, em Aí agosto. eu tô ansioso. Tô ansioso pra ler físico, entendeu? Aí eu tô guardando. Mas tá muito bom. Eu tô Nossa, gostando bastante. o Bane Absoluto é absurdo, tá? Tô achando absurdo o arco do Bane Absoluto. Tá muito louco mesmo. Mano, o Senhor Frio. E o Senhor Frio? Nossa, Senhor Frio eu o visual gostei. dele tá Mas eu macabro, ainda mano. acho que o arco dele foi o mais Sim. fraco. É bom, mas é o mais fraco. Quando vai pro Bane, É? o bagulho, pá, volta de novo pro topo, assim. É muito bom. É muito bom mesmo. Sim. E vai Nossa, o que estão fazendo com os personagens aqui tá sendo bom demais. E quem tá escrevendo é o Scott Snyder, né, João? isso, que ele fez uma fase longa no Batman nos 952. Tem gente que gosta, gente que não gosta. Eu, particularmente, acho legal a fase dele, é divertida. Tem o Greg Capullo desenhando. E é muito bom. Eu acho que ele amadureceu muito. E esse Batman dele tá muito legal mesmo. E aproveitando que eu falei do Greg Capullo, você citou do crossover também, né? Que vai ter do primeiro Sim. agora, saindo esse mês, se não me engano. Tá saindo esse mês ou saindo no mês passado? Não, saindo esse mês mesmo. Saindo esse mês agora. Tem o Deadpool e Batman, né? E depois a gente vai ter o Batman e Deadpool, que vai ser o primeiro crossover da Marvel e da DC em quantos anos? Acho que 24 anos faz que eles não fazem crossover, basicamente. O último foi nos Sim, anos muito 2000, tempo. se eu não me engano. Vocês viram isso, o Batman e Arthur? Oh, não, Batman e Arthur! Batman Arthur, sim. Batman Arthur não, Maria mano. Batman. Nossa, Sim, eu vi. Igual Maria ela. Arthur. Pera, é Batman e Deadpool, é isso mesmo? Isso. Na Sim, verdade vai sair aham. Deadpool e Batman, que é o crossover da Marvel fazendo. E em novembro, se eu não me engano, sai o crossover da DC, que é Batman e Deadpool, basicamente. Ah, eu soube por conta de vocês. Acho que ela mandou a capa que foi meio estranha, né? Que parecia um pouco de IA na Ah, sim, foi eu que fumaça e mandei. Foi eu que tal. mandei e o Caio comentou. Foi. Já tá com outra Mas assim, eu capa, não ela sei mudou. nada, assim, eu realmente não vi muito sobre. Eu acho até meio curioso, assim, tal Deadpool e o Batman. Talvez seja justamente pelo contraste, É, mas não sei nada sobre. ó, pra atualizar o pessoal Também aí do não. podcast, inclusive nossos amigos Arthur e Mari, vão ser dois crossovers. Como Batman e era Arthur. Batman e Arthur, Batman e Arthur. exatamente. E Arthur e Batman, Sim. Batman. o Batman ele tá no crossover aqui, ele tá gravando com a gente, mas ele não sabe como é que é o crossover dele. Eu vou explicar então. Mas Tá em basicamente, silêncio aqui. É, basicamente vão ser duas revistas, eu revelando acho as... que com mais de 60 páginas. Primeiro vai ser a da Marvel, que vai ter uma história principal, que obviamente é o encontro do Deadpool com o Batman, que vai ser escrita pelo Zeb Wells, que é o cara que ferrou a cronologia do Homem-Aranha, todo mundo odeia ele. Mas ele que vai escrever. Sim.
E quem vai desenhar é o Greg Capullo, que é uma grata surpresa, porque o Greg Capullo foi quem fez aquela fase longa que eu comentei anteriormente com o Scott Snyder lá nos 952. E ele desenha muito, ele é muito Sim, bom. Inclusive, ele tá ele é bem muito bom mesmo. feliz de voltar pra desenhar o Batman, né? Ele comenta bastante isso, que é um velho amigo, né? Que ele tá revendo e tal. Então eu tô interessado mais pela arte e pelo roteiro. Embora eu acho que vai ser uma história Uhum, divertidinha, não acho que vai ser nada demais, pelo menos crossover da Marvel aí. também acho. E o que eu acho que vai ser legal vai ser as histórias backup, né? Que vão ter histórias extras, que vão ser encontros de outros personagens da DC com os personagens da Marvel. Você viu isso, Calô, também? Vão ter outros encontros na revista? Vi, sim. Vai ter um encontro Inclusive, eu do. tô. Pode falar, pode Ah, falar. Não, pode falar antes de não, eu eu revelar. só ia comentar que eu tô muito ansioso também pra ver esses crossovers secundários que vão ter. Porque eu realmente achava que eles iam se limitar só pro Batman e Deadpool, mas quando eles expandiram pros outros personagens, eu fiquei bem empolgado pra ver o que eles vão fazer. Então, a gente vai ter o crossover do Capitão América com Mulher Maravilha, nessa revista da Marvel também. Hum, Vai ter o crossover do Jeff com o Krypto. O Jeff do brasileiro do Marvel Rival, sabe? Então, ele com o Krypto vai se sim. encontrar Bonitinho! pra pegar o hype aí. É, vai ser bem legal. Vai ter o crossover do Demolidor com o Arqueiro Verde. Isso daí eu tô muito hypado. Não, Isso vai ser isso vai muito ser legal. loucura, mano. Eu vou ler com certeza. E vai ter mais um também. Qual é o. Acho que tem mais um também, mas não vou lembrar agora. Mas eu acho que são esses daí. Ah, Tem mais um? eu lembrei, é o Doutor Estranho e Ah, não, Constantine. esse daí é em outro. Esse daí já é na da DC. Se não me engano, da Marvel são esses três, Ah, então, tá. mesmo. São esses três aqui na Marvel. Ah, então da Marvel eu não lembro. Já É. no. Já na revista da DC, aí a DC não soube brincar, né? Porque a Marvel tá falando, não, gente, vamos ter o Greg Capullo pra desenhar todo mundo. Caramba, Greg Capullo, legal, pô, da hora. E o Zeb Wells vai escrever. Então, ixi. Já na DC, eles falaram, ah, legal, Marvel. Tá, vocês colocarem esses caras, então. Quem vai escrever o nosso é o Grant Morrison, tá bom? Grant Morrison saiu da aposentadoria pra escrever a nossa revista aqui, tá? Do Batman Deadpool. E também vai ter o Dan Sim, Mora desenhando, tá bom? Só o principal desenhista da casa aqui. Nossa! sim, mano. E o Muito Grant bom. Morrison falou que vai ser uma história com muita loucura. Máquina de escrever gigante. Vai ser uma história onde os personagens vão saber que estão em uma história de quadrinho e vai ter muita quebra da quarta parede. Então, coisa que o Grant Morrison adora fazer. Então, acho que vai ser um quadrinho excelente. O da DC eu tô muito empolgado mesmo. O crossover em si. Eu acho que vai ser genial mesmo. Tem chance de ser um negócio absurdo de Sim. bom. Eu sei que eu tô repando muito, mas o Grant Morrison é muito bom. Não tem o que fazer. O cara saiu da aposentadoria pra contar essa história, pelo amor de Deus, né? Então, Ele tem então algo a dizer. exatamente. Ele tem algo. E, inclusive, vai ter outras histórias backup também nessa revista, que eu também tô bem empolgado. Vai ter 3 crossovers aí, que aí sim é o Constantine e Doutor Estranho, que trouxe outro cara de aposentadoria pra escrever aí, que é o James Tynion, que tinha corrido a DC, Sim. ele tava vendo só coisa autoral, ele tinha se aposentado dos super-heróis, ele voltou só pra fazer esse crossover, basicamente. Caraca, hein? Vai A ter DC Cara, o tirou o cachê deve escorpião do estar bolso, hein? enorme, mano. Não é Então. possível. É, E, a DC tá mexendo ali nos fundos pra trazer esse exatamente. pessoal de volta. Vai ter o crossover também do Asa Noturna com a X-23, com a Wolverine, que vai ser o Tom Taylor com Ah, o isso Bruno vai ser bem Redondo que legal vai também. fazer. Basicamente, esse cara é do Asa Noturna. Nossa, Lembrando que o Tom Taylor, Da ele muito hora. bom. escreveu a X-23 também. Ele que fez ela virar Wolverine nos quadrinhos da Marvel, o Tom Taylor. Então faz sentido chamar os dois. Ah, é? Não sabia Ele dessa. que fez. Legal. E também vai ter o último crossover. Deixa eu lembrar qual que era. Ah, o da Arlequina com o Hulk também vai ter. Que eu achei meio, ué, mas Esse eu vi, esse eu vi. quem vai desenhar é a Amanda Connor, eu gosto dela. E o Jimmy Palmiotti vai escrever, que é a dupla criativa da Arlequina mesmo. Então acho que vai ser engraçado, pô. Acho que vai ser divertido. Aham. Então vai ser esse ano e eu tô bem empolgado, assim. Eu tô bem curioso pra ver o que eles vão fazer, sabe? Tô bem interessado mesmo. Mas é Ô, isso, João, e gente. me tira uma dúvida. Diga. O Marco Checheto, ele vai ilustrar a história também, ou ele só fez a capa do Demolidor e do Arqueiro Verde? Não, quem vai escrever é o Kevin Smith, que já trabalhou. É um cara famosíssimo, né? O Kevin Smith é cineasta e tudo mais. Ele trabalhou com o Demolidor e com o Arqueiro Verde. E o desenhista é o Andy Kubert, se não me engano. O Andy Ah, Kubert é tá. um cara Então ele só clássico fez a já. capa, né? É, ele só fez a capa. Mas o Andy Kubert tá com um Sim. traço muito bom. Eu gosto muito do Andy Kubert. Ele faz a fase do Batman com o Grant Morrison no começo. Ele é um desenhista das antigas já, dos anos 90, assim. Ele é bem legal. E, assim, Legal, vamos saber. por exemplo, Mulher Maravilha e Capitão América vai ser o Chip Zdarsky que vai fazer, por exemplo, tá ligado? Ele tá escrevendo a revista atual do Capitão Sim, América. E fez a do Batman, né? Antes dele sair. Então, mano, só gente foi. talentosa trabalhando assim, muito legal mesmo, tá ligado? Bem legal. E É, é os isso, próximos gente. meses vão ser movimentados, né? Sim. O Batman dos quadrinhos tá pegando fogo, então se você não tá lendo as coisas do Batman, vai lá acompanhar. Tá muito legal mesmo, principalmente Absolute Batman. Eu acho que é um bom começo aí pra começar a acompanhar os quadrinhos do Batman, versão alternativa, e o quadrinho novo que vai sair do Matt Fraction, né? Mas fiquem com essas dicas Demais. aí pra depois do episódio vocês irem atrás, gente. Tá bem interessante mesmo. Tem muita coisa legal saindo hoje.
Verdade. Bom, então acho que a gente chegou no fim do episódio. A gente conseguiu falar sobre bastante coisa, né? Sim. Acredito que sim, espero que tenha sido um episódio complementar também para aquele primeiro. A gente teve mais espaço para falar sobre Batman no geral e não só a origem e a animação. Exatamente. Mas eu acho que é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Tem mais episódios vindo por Espera, aí. Peraí, João. Eita. Diga. Antes, vamos finalizar com a nossa pergunta de fim de episódio, né? E já que a gente soltou uma no começo, vamos tentar responder uma bem rápida aqui. Qual que é o hobby favorito de vocês? Ah, daí já Nossa. respondemos, né? Já respondemos aí. Mas vamos Mas eu continuar. acho que a minha opinião mudou, viu? Tá vamos ver. bom. Vamos lá. Mari, Mas quero ouvir vocês primeiro. Eu? opiniões O Damien, fortes. eu gosto do Damien. Sabia, não mudou. Continua o Damien. Mantemos um. É. Calma. Tá, eu acho que o meu é o Robin dos Jovens Titãs, a primeira animação. Eu gosto bastante dele lá. Tá. É uma versão de Dick Grayson, do Richard Grayson. Uma versão dele, basicamente. Tá, ok. Cauã. E vocês? Ah, não, deixa eu falar Eu- antes, porque eu acho que o meu não mudou também. O meu não mudou. Ah. Quero deixar o Cauã por último. O meu, como personagem, eu gosto mais do Richard Grayson, né? Do Dick Grayson, como Asa Noturna, mas como Robin, meu Robin favorito continua sendo o Tim Drake. Inclusive, tô muito feliz que ele vai ter destaque na fase do Match Fraction. O Jorge Mendes fez um design tanto de uniforme novo pro Batman quanto pra ele. E o design do uniforme tá bem Nossa, legal. E a segunda edição bem da legal. história, que vai ter as histórias solo, né? Histórias individuais que eu falei. A segunda vai focar no Tim Drake. Então eu tô bem empolgado, assim. É o meu personagem favorito de Robin, assim. Como Robin, no manto do Robin, ele é meu favorito. Nossa. Bom, eu falei que eu mudei de opinião, mas esse é um tópico delicado. Porque assim, eu gosto muito de todos os Robins. O Damian, por exemplo, eu gosto muito demais dele, principalmente quando ele começou a interagir com o John. Eu acho que eles dois são uma dupla muito legal, muito divertida. O Tim, eu gosto muito dele também. Eu acho ele muito subestimado. Acho que o pessoal deveria dar mais chance para ele aparecer, para ele ficar mais nos holofotes. Mas, como eu disse no episódio anterior que o Jason era meu favorito, eu ainda continuo gostando muito dele, principalmente visualmente. Mas depois que comecei a ler Asa Noturna, entendi por que ele é tão amado. Nossa, o Asa Noturna é um personagem maravilhoso, assim. Eu entendo porque você gosta tanto dele, João. E eu acho que por isso que hoje em dia, atualmente, ele é meu hobby favorito. Eu gosto demais dele. É legal que na fase do Tom Taylor, né? Eu acho que você mudou de ideia porque tem muito flashback dele como Robin, né? Também. Isso que é legal. Tem um flashback legal dele. Mas, Também. Nossa. Aí, mano, o amadurecimento dele também como personagem, como o Robin, como o Asa Noturna é muito bem feito, cara. É muito Sim. bom também. E não só nos quadrinhos também, em outras mídias ele também é sensacional. Então, eu gosto muito sempre que ele apareça. Mas O é Jason isso, então. ele sempre vai ficar no fone. Não precisa Mas falar do Jason, não. Não vai precisa, ser- não precisa falar do Jason, não. 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 Eu prefiro do Jason. Deixa ele. Deixa ele. Tinha que ficar com o vilão, na minha opinião. Mas é isso. Com essa opinião aqui minha que não irá mudar, que encerramos o episódio de hoje. Mas é isso, basicamente. Vamos lá, então. Acho que deu pra render bastante. É verdade. Meu nome é João Vitor JV. Eu sou o Cauã. Mariana Bauer. E eu sou o Arthur Alves. E aí, Tchau, tchau, gente? pessoal. Tchau. A Garagem da Mãe Joana. Apresentação: Mariana Bauer, Arthur Alves, JV Domingos e Cauã Santos. Locução e trabalhos técnicos: Marcelo Aprile. Produção: Fátima Farhat, Bianca Heck e Thiago Watanabe. Criação, produção e direção: Fábio Sgroy. Acabou de lançar o jogo do Lego Batman, vamos jogar. O quê? Mais um jogo? Mais um jogo? Como assim? Sim. Como assim? Acabou de Nossa, sair, nem sabia, mano. Acabou de sair, eles recriaram a cena do Robert Pattinson no carro, tá muito bom. Me ferrando. Nossa, eles anunciaram agora? Sim, eles
anunciaram agora, eu tava vendo. Nossa, tá na Gamescom, mano. Tá na Tá Gamescom. lembrando. Nossa. Perdão, gente. Nossa, você acabou. Pô, pessoal, Vai, a gente você acabou de destruir a cronologia. Eles vão saber que a gente tá gravando em agosto. Sim, É, Droga, perdão. eu ia falar isso agora. Muito bom. Nossa, deixa isso como cena Pô, mas é pós-crédito, isso. por favor. beleza. Agora vamos lá que eu quero ver o trailer. Vamos. Tchau. Mano, eu vou mandar, calma. Não,